Pastor, discernindo espíritos malignos, para a gente fazer a introdução desse nosso tema. Como a igreja, ela está hoje, como o senhor vê isso? Que eu acho que é importante o senhor trazer esse esclarecimento, porque eu vejo que é uma, não vou dizer a palavra crise, mas há muitas dúvidas. Como assim? Eu não estou entendendo. Como é que a igreja evangélica, aquela que, né, que a gente está lá todo domingo, a gente pega a Bíblia, tá? Mas eu não adoro santos, eu não adoro isso, eu não adoro aquilo, né? Sendo bem rasgado mesmo, porque eu acho que é importante. As pessoas elas têm que saber de que qual é o sistema que a igreja evangélica hoje, né, ela está. O grande detalhe é perceber os tempos. Eu entendo que houve tempos e épocas e Deus sempre trabalha em cima disso, apesar de nós, né? E digo apesar de nós porque nós falhamos muito e tem muitas coisas que nós não entendemos. Somos demorados, às vezes tardios no entendimento. Então, o próprio Senhor Jesus, quando estava no caminho de Emaús, conversando com os dois discípulos, disse assim, que eles eram tardios no entendimento. Como vocês não entenderam tudo que os profetas falaram? Jesus andando com eles, preste atenção nessa ilustração, Jesus andando com eles, e eles não conseguindo entender que era Jesus. E de repente eles até repreendem Jesus, tu é o único que está aqui em Jerusalém e não sabe das últimas coisas? O nosso mestre morreu, acabou tudo. E aí, quando Jesus senta na mesa e parte o pão, aí eles percebem que era Jesus que estava no meio deles. E aí eles dizem assim, mas no caminho não nos incendiava o coração. Incendiava o coração. E assim eles não conseguiam, mesmo assim eles não conseguiam ver. Eu vejo que a igreja do Senhor Jesus é a noiva dele, que ele está preparando. Nós estamos num processo agora, Manuel, aonde o Senhor está preparando uma noiva sem ruga, sem mácula e sem mancha. Aleluia. Então ele está pegando a mesma noiva, não é um novo povo, é a mesma. E está tirando as rugas, as manchas e a mácula, porque ele está voltando para buscar. E aí nós por muito tempo andamos com o coração incendiado, mas não conseguimos ver tudo aquilo que ele estava mostrando. Agora é um tempo onde ele vai tirar as escamas dos nossos olhos, como que no partir do pão, nós vamos reconhecer que ele está sentado na mesa conosco. Porque tem muita gente sentado na mesa com ele, mas não está participando da comunhão. Ele está na mesa, mas não está conseguindo entender. Porque os aspectos da vida cotidiana da igreja têm roubado o secularismo, a filosofia, as ideologias têm roubado a igreja da essência e preocupado mais com pessoas. E eu quero dizer assim, a gente ama pessoas e queremos as pessoas, mas não acima de Cristo. Há muitas igrejas que estão colocando as pessoas acima do próprio Cristo. E aí elas atendem as pessoas, o que é lindo, nós temos que amar o próximo, mas não nesse sentido. Elas estão atendendo pessoas, suprindo pessoas. E isso tudo não nos diferencia daquela religião que prega caridade, aonde é o assistencialismo, aonde há e não estou dizendo que isso não deve fazer, isso é parte da igreja. Entretanto, isso não é a essência. A essência é Cristo em nós, a esperança da glória, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu, porque as minhas obras não são feitas em mim, são feitas em Cristo. Então, a igreja ela se perdeu nesse processo de querer tanto ganhar pessoas preocupados com a salvação, mas esqueceram de consolidá-las naquele que salva. Ganhar para que eles sejam salvos é importante, apresentando Cristo como salvação, mas consolidar em Cristo para que a pessoa esteja em Cristo é fundamental, porque senão eu entro pela porta, mas não conheço o dono da casa. Uhum. Então, assim, a porta é Cristo, mas eu tenho que entrar nele e não apenas no ambiente. As pessoas estão traduzindo a porta como a igreja. A porta não é a igreja. Entrar em Cristo não é entrar na igreja templo, ou nem igreja corpo num sentido orgânico. É entrar em Cristo. Quando há um só corpo, um só batismo, somos batizados nele. E para que nós possamos entrar nele e entender essa economia de Deus, que é Deus entrando em nós e nós entrando nele, é muito mais profundo. Nossa. Então, assim, é isso que nós nos perdemos. Então, o que a igreja está fazendo hoje? Cada vez mais tentativas. A igreja aqui no sentido instituição, não a igreja de Cristo. Instituição. Cada vez mais tentativas do que? De agradar pessoas. Você pode perceber que a maioria da igreja está voltado para o bem-estar do ser humano. É um bom estacionamento, é um bom café, é uma boa poltrona, é um bom templo, é um bom culto infantil, é um bom louvor, é um bom espetáculo na igreja, né? Porque às vezes a igreja chega a ser um espetáculo.
são luzes boas, são fumaça boa, é um ambiente bom, tudo isso. E eu não estou dizendo que isso não tem nada de maligno nisso, proporcionar isso. Agora, se isso é a essência, e se esse é o propósito da igreja, aí nós tiramos Cristo. Porque se você parar debaixo de uma árvore, numa sombra, ou até mesmo no relento do sol, e pegar Cristo, ele vai fazer a mesma obra do que no ar-condicionado, cheio de luzinha, fumacinha, ambiente, poltrona confortável e cafezinho. É só a gente ver as ações das igrejas em lugares pobrios, né? Pobrios que eu digo, até na África, onde o evangélico, enfim, onde se consegue entrar ali, a gente vê nas cadeirinhas de banco os negócios, o mover de Deus. Eu nem vou entrar nessas ponto, questões, né? Às vezes chega a estar um tempo de miserabilidade, né? Que a gente começa a perceber. Nem vamos entrar nesse departamento, Sim. porque Deus faz. Ele faz em qualquer lugar, em qualquer Mas vamos espaço. voltar para a igreja fundamental, que todo mundo diz que temos que voltar para a essência da igreja. Eu não me lembro de ter ar-condicionado, eu me lembro eu estive no cenáculo em Israel, aonde os 120 estavam, quando foram batizados com o Espírito Santo. Era um espaço um pouco maior do que o nosso prédio do Gênesis aqui. Eram 120 pessoas socadinhas. Uau, imagina. Então, assim, ó. E aí, eles não entraram no cenáculo, eles saíram para fora. E as multidões estavam lá. E aí, Pedro faz o seu discurso. Sabe o que tinha lá? Sol na moleira. Um solzinho de Israel, né? Às 9 horas da manhã, um solzinho na moleira, que a gente brinca aqui, né? Exposto ao sol. E o que acontecia? 3.000 almas se converteram. Glória a Por Deus. causa que ele falou, pelo poder do Espírito Santo. Então, o que nós precisamos entender é que a igreja hoje, ela cegou no periférico e perdeu a essência. Falar que a igreja é cristocêntrica, que a música é cristocêntrica, é um bom discurso. Agora, estar em Cristo para que ele seja o centro, é um processo totalmente diferente. E aí, o que tem a ver isso com tudo que nós vamos falar, que foi tua pergunta inicial aqui? Nós não estamos vendo porque a influência maligna, as frequências malignas deste século tomaram conta da igreja e nós estamos vendo o periférico e preocupado com a salvação. E você vai perceber, Manuel, que as pessoas estão salvas na igreja desde que aceitaram a Cristo. Só que continuamos pregando salvação, 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 salvação. Como se a cruz, que tanto se fala, que teve um efeito poderoso e resolutivo em tudo, e não estou dizendo que não teve, mas no nosso discurso se foca nisso, quando temos que fazer alguma coisa da nossa parte. Mas na nossa crença parece que ela não teve fruto nenhum. Porque todo domingo, todo momento a igreja está preocupada em salvar as vidas que estão ali no meio. Mas se na igreja já tem gente há 10, 15, 20 anos e não é salvo ainda, tem um problema no nosso evangelho. Porque a palavra da cruz, a palavra de salvação, o evangelho da nossa salvação, quando cremos, fomos salvos, selados com o Espírito Santo da promessa para fazer as obras que ele nos mandou fazer. E sabe por que a igreja fica rodando na mesma coisa? Querendo salvar, salvar. Eu pregava para você, tem que ser salvo, tem que ser salvo, tem que ser salvo. Daí eu fico com aquela dúvida. Cuidado, irmão, se você não está fazendo isso, aquilo ali, você não é salvo. E em vez de eu impulsionar você para o propósito que Deus te deu, eu fico colocando dúvida na sua salvação. Como se as tuas atitudes podem tirar você de Cristo. Como se as suas atitudes pudessem dessalvar você, se não existe a palavra, o neologismo aqui. E o que acontece? As pessoas ficam preocupadas, será que eu estou salvo? Será que hoje eu estou no céu ou estou no inferno? E ficam a vida inteira nessa tensão, nessa dualidade não bíblica. Estou no céu ou estou no inferno? Estou no céu ou estou no inferno? Daí ela peca, meu Deus, fui para o inferno. E daí ela vai para a igreja no domingo desesperada para tentar voltar para o céu. Porque na cabeça dela, ela está sempre... fica nesse ciclo e nunca consegue evoluir. E nunca consegue crescer. Crescer e evoluir, né? Não vê Nesse nada. ponto. Então, o que acontece aí? É um engano, e tem muitas igrejas que estão nisso aí. Aí o que eu tenho que melhorar? Eu tenho que melhorar o ambiente. Porque se o ambiente for confortável, eu vou me sentir em casa no lugar onde eu estou, e daí isso vai aplacar um pouco da minha angústia e do meu vazio interior, porque pelo menos aqui eu me sinto bem. É aqui que eu me sinto muito bem, né? Diz uma música. Aqui é onde? Eu sei que quem compôs, pelo menos o que eu interpreto, é que ele estava falando da presença do Senhor. Mas a maioria da igreja pensa que é o momento do culto no meio do louvor. É aqui que eu me sinto muito bem. Será? Claro, aqui no meio da multidão é fácil ver as coisas. Agora tem que se sentir muito bem lá em casa, no meio das tuas batalhas, no meio das situações adversas.
Ali você tem que sentir muito bem, porque não é estar no meio do povo, não é estar no meio da circunstância, é estar em Cristo. E quando eu estou nele, é aqui que eu me sinto muito bem. Estar em Cristo todo dia, meu Jesus. Estar em Cristo todo dia, essa é a questão. Porque não basta estar em Cristo somente no domingo, que nem o pastor falou. Não basta só você se sentir bem e estar em Cristo somente, né, lá no culto, adorando. Tá, mas e o teu dia a dia? Né? O dia a dia na casa. Você fechar a porta, ir lá conversar com o teu paizinho em secreto. Enfim, queridos, é tremendo. E em função, por que eu fiz essa pergunta, né, pastor? Bem isso, porque de uma certa forma, isso que tem bloqueado e bloqueou, né, fez com que, e tem feito com que muitas libertações, ou seja, pessoas que acham que estão libertas, ou às vezes as pessoas até acham que a libertação ela é algo que é só expulsar demônios, né, e não é. E hoje nós temos falado muito, queridos, sobre libertação aqui, e como é importante, porque aquilo que o pastor falou, Jesus para vir e levar a sua igreja sem manchas, sem rugas, imaculada totalmente, tem que haver a libertação. E começa a gente discernindo os espíritos malignos. Literalmente, a gente tem que ter esse discernimento. Né, pastor? Nós temos que discernir, saber mas o que é que está agindo. Como? Né? O que está acontecendo? Por que eu ajo dessa forma? Por que tem coisas que não acontecem na minha vida, eu não consigo romper tal coisa? Enfim. Então, queridos, faz o seguinte, agora você senta, né? Aí onde você está, se você não está sentado, senta, não fica de pé. Senta, pega um cafezinho, se você não está tomando café, nós estamos aqui, tá? E, por favor, então, é momento agora de nós entrarmos no nosso tema, porque este café é forte, que nem disse um irmão ali, ó. O Alexandre Teixeira é forte sim, é para ser forte ao ponto assim de você dizer, de você tomar e fazer assim, né? Fazer uma cara bem feia mesmo. Por quê, queridos? E é isso que a gente quer, que você faça essa cara, mas é assim, ó, que você seja transformado, libertado e que você tenha o discernimento de que você precisa, como eu preciso, de libertação. Vamos classificar o café agora tradicional, forte, extra forte. Vamos botar extra forte. Hoje é o extra forte, então. Pastor, discernindo espírito maligno. O senhor já fez uma introdução numa live ontem à tarde. E, queridos, se você não viu essa live, depois do café, tá? Por favor, não sai agora, fica aqui. Tá? Depois você chama a gente aí no grupo, enfim, tá? E você vai ter... já está disponível, ontem deu um probleminha no YouTube, a gente não conseguiu subir. Link da bio tem um botão. Tá, então depois da live, no link da bio tem um botão, tá? E você pode puxar o link lá e aí, enfim, vai estar disponível para você ir assistir, tá? Porque ontem, muita gente, ontem era 7 horas da noite, a hora que eu consegui editar, porque foram 2 horas. Ela ficou em 1h20, tá? Olha aí. Tá? De 2 horas ficou 1h20. Então, 1h20 tranquilo para você assistir. É que o ao vivo tem muita descontração. Conversa, e fala com o pessoal. Então, a gente deixou o que era essência ali para você, tá? Então, faça isso. Depois você pode ir lá no link da bio, tá? Pastor, vamos lá então. Sem muito delongas, como diz, né? Discernir espíritos malignos. Manuel, nós estávamos falando... Você que está nos acompanhando aí, e você que tem acompanhado o Café com Pastor e os demais estudos, as lives que nós temos feito, eu tenho falado sobre como funciona a influência do mundo espiritual. Por muito tempo nós pensamos como igreja e não fomos... Eu sou de uma raiz batista tradicional. Os meus pastores brincavam, às vezes de púlpito, que o porteiro da igreja, né, que era um diácono, às vezes quando ele era... Porque sempre os diáconos, nesse período, eles tinham uma cara assim, franzina, às vezes até para dizer assim, mal encarados, né, fazer uma cara de brabo para mostrar aquele respeito, né, para a criança não correr no culto, igreja tradicional e tudo mais assim, né. E você olhar então, ficava assim, aquele olhar, né. A criança já sentava na hora. Tu já tinha medo do diácono, né? Tu tinha medo do diácono. E o diácono que ficava na portaria, então... Eu me lembro que uma vez um pastor brincou dizendo assim, ó, que demônios nem entravam na igreja, porque quando olhavam pro irmão que estava na porta já ficavam com medo. Então assim, ó, levavam na brincadeira isso aí, mas na verdade se tinha uma crença de que aonde é o templo,
aonde as pessoas salvas estão, os demônios não entram. Então parecia um santuário, um local reservado, aonde fica longe as forças opressoras do mal. Mas isso não é uma realidade. Isso é muito distante de ser verdade. Porque Jesus estava na sinagoga, que também era o santuário, vamos dizer assim, onde ele estava, e as pessoas se endemoniavam lá. As pessoas estavam na sinagoga e Jesus curava alguém dizendo: essa aqui está presa pelo maligno há tantos anos. Então, assim, aonde Jesus estava, que era o próprio Cristo encarnado nessa terra, os espíritos malignos se manifestavam. Então, como você vem me dizer, né, essa expressão, num sentido tradicional do ensino, que os demônios não entram na igreja e que um crente não pode ficar endemoniado? Tem até uma fala sobre isso num café que eu falei aqui, que o crente fica endemoniado sim, mas esse é um outro assunto. Só que sempre ficou nessa situação de endemoniamento. Endemoniado, até ontem eu comecei a falar sobre isso. Então existe a opressão, que é os demônios do lado de fora tentando entrar e perturbando você. Existe, eu esqueci ontem do endemoniamento, no falar na live, me fugiu a palavra. Existe o endemoniamento, que é os demônios agindo na sua mente, que também aí que são chamadas setas malignas, né? Que são setas que são projetadas na sua mente. Ele coloca pensamentos, coloca coisas que não são. Os dardos, né? Os dardos inflamados do maligno. É o endemoniamento. Então, uma pessoa endemoniada não é uma pessoa possessa. E aí vem a possessão maligna. A possessão maligna é o terceiro nível. E isso aqui eu estou falando da ralé do mundo espiritual, que são os demônios. E já fazem um estrago nas pessoas. Imagina o que está para cima, que são os anjos caídos, que são tronos, domínios, principados e potestades. Esses aí fazem um estrago não perceptível, porque nos fazem aceitar as condições que eles impõem através de homens. Ontem até minha esposa me questionou depois assim: amor, você falou na live, eu vi, ela presta atenção, né, que todo espírito maligno precisa de um corpo para poder agir na Terra. Sem um corpo eles não podem agir. Por isso que eles ficam possessão, demoníaca e tudo mais. Diz assim, e aí eu falei do íncubos e súcubos, né? Quem não acompanhou isso aí, que são os espíritos malignos que fazem relações sexuais com os seres humanos, em sonhos ou até mesmo em manifestação, em materialização. Aí ela diz assim, então como que esses espíritos fazem sexo com as pessoas se eles precisam de um corpo para se materializar? Eu disse assim, veja bem, e já vou explicar para todo mundo, para que alguém que tenha dúvida nisso. Demônios são espíritos desencarnados, que já tiveram corpo e estão pairando por aí e precisam de um corpo para agir. Espíritos malignos são demônios e anjos caídos. São todos eles. É uma classificação geral para chamar todas as hostes do inferno. Espíritos malignos. Só que o anjo, ele possui um corpo. O demônio não. É um corpo espiritual. Anjo é um corpo espiritual. Aí ele pode manifestar em espírito ou materializar-se. E aí eu até lembrei para ela, porque minha esposa já teve uma experiência com um anjo. Que um senhor se manifestou num momento, numa casa que não morava ninguém, saiu da porta num dia de chuva, com guarda-chuva para receber ela, porque vinha um cara atrás dela com uma faca para assaltar ela. Então, na hora que o cara chegou perto, aquele senhor abre a porta, sai com o guarda-chuva e diz assim, estava te esperando, entra aqui. E aí ela abraçou ela e entrou assim, e o cara foi embora. Depois ele esperou um pouco e disse assim, agora vai para tua casa, que aquele rapaz ali ia te assaltar, estava com uma faca na mão, você pode ir embora em segurança. Ok, ela ficou muito feliz, era um dia de chuva, ela não tinha, no inverno ainda, a gente estava no seminário nesse tempo. E aí ela foi para casa, a gente morava ali, eram umas 3 quadras de casa, a gente morava interno no seminário. Aí, na outra semana, no outro dia, a gente foi passar por ali, a casa estava para alugar um bom tempo, fechado. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém na casa. Então, aí você me explica. E aí? Aí você começa a entender que anjos se manifestam de forma corpórea para fazer seus intentos a nosso favor. Espíritos malignos também, que são anjos caídos, se manifestam de forma corpórea. Então, íncubos e súcubos, eles podem vir em sonhos
e fazer relações com as pessoas, tá? Só para explicar essa situação. E aí eles tomam isso para ações malignas. Eles tomam o esperma de um homem e depois se manifesta com outro e coloca numa mulher. E toda essa geração, essa situação é maligna. É terrível isso, não é o tema aqui, mas para você entender que existe. Então olha só a situação de materialização. Isso existe. Existe agora. Eu tenho um pastor que não tem que dar testemunho dos outros, mas que ele contou a respeito disso, que ele atendeu um casal que estava há 2 anos sendo visitado por um homem e uma mulher que se manifestavam na casa deles na sexta-feira, não precisa dizer que era num portal, né? e ficavam fazendo sexo até no outro dia, viravam o Shabat em promiscuidade. Aquele casal que parecia se materializava lá, faziam troca de casais. No início eles acharam bem divertido, mas depois estavam morrendo, porque essas duas entidades, elas também têm aquele sentido do vampirismo, que é sugar as energias, sugar tudo, né? Sugar energia e sugar vida, até que a pessoa morra. Então é muito sério isso. Então essas classes aqui têm alguns espíritos malignos que se materializam, que são anjos caídos desobedientes desde o período lá de Noé e até agora. Lembrando que a vinda de Jesus vai se caracterizar como nos dias de Noé. Olha só. Os que os anjos caídos fizeram naquela época, eles vão voltar fazendo nesse tempo. Então, queridos, fique atento, como é importante, né, esse discernimento. As pessoas, depois a gente vai responder algumas perguntas aqui, e o senhor falava sobre sonhos. Se porventura, né, já viu alguém comentar, ou você teve situações como essas, de sonhar fazendo sexo com outra pessoa, mesmo que você nem veja o rosto, ou de repente até mesmo sonhos com pessoas que você teve, e você, mas é casado, como que eu estou sonhando com outra pessoa? Querido, se você teve, é influência, entendeu? Aí você assim, meu Deus, eu sou pecador. Não é a questão de ser pecador. É ataque. É ataque. E aí você tem que identificar qual é a brecha que está dando para que esse ataque aconteça. E o pior de tudo, né, pastor, que situações como essas, se você não tem o discernimento, você não tem esse entendimento, acontece até separação, porque você vai lá e diz pro teu marido ou pra tua esposa, diz, eu sonhei com o fulano que eu estava fazendo tal coisa. E se ninguém sabe nada, se dá, e é o que eles querem. Eles querem destruir. Tá? Mas então, fechou o ponto, só para você assim, ter uma noção. Mas como assim, pastor? Que eles se manifestam e eles entram no sonho e fazem sexo com as pessoas. Através disso, através desses sonhos. Enfim. Eu tô rindo aqui que alguém disse que o café é sem açúcar ainda, né? Café sem açúcar. Forte Magna, sem açúcar. Magna, tu é das minhas. Eu sou café sem açúcar e às vezes até gelado. Se não experimentou, Magna, vou te deixar a dica aí. Café gelado sem açúcar, tudo de bom. E aqui embaixo, olha só. A Clenda pergunta, eles precisam da energia do ser humano ou se alimentam do pecado? Ambas as coisas. Exatamente. Então, agora vamos voltar para a classe dos demônios aqui, né? Que nós não somos. Eu só mencionei que existe essa hierarquia. Esses de cima, que são anjos caídos, por que de cima? Porque eles estão na região, todos estão na região celestial, mas alguns ocupam lugares, né? Ocupam planetas, se apossam de estrelas, que são a questão dos zodíacos e tudo mais. E trazem essa interferência na mentalidade. Os tronos trazem influência na mentalidade. Então, o que acontece? Olha só, quando o Senhor diz para não se conformar com esse mundo, não tomar forma desse mundo, não entre na frequência maligna dos tronos. Se você fosse resumir, ele não escreveu isso, mas havia um entendimento espiritual acerca dessas coisas. Então, assim, não se conforme com o que estão dizendo aí. E muitas pessoas se conformam com isso. Daí tu já fica numa cultura, na cultura do nada a ver, né? Na cultura do não tem problema, na cultura não é bem assim. E aí você começa a organizar isso. Daí vem a cultura pelos domínios. E depois os principados, né, vão pegar os territórios. As potestades, a política e o governo. Então todos eles vão trabalhar a ponto de que você se acostume e não discuta e não brigue por situações. Não brigar no sentido de sair gritando com outras pessoas ou até mesmo querer fazer protestos. Brigar no sentido de não resistir a isso. A sutileza do engano que a Bíblia fala é fazer você achar que está tudo bem. E que você pode agradar a Deus do seu jeito. Essa acho que é a maior sutileza do engano. Mas eu penso assim, pastor. Eu vejo as pessoas falando, inclusive, não é o tema aqui, mas sobre datas, né, comemorativas e festas que não são bíblicas, né, festas comuns do calendário, que
que temos, que são todas elas consagradas por um tipo de coisa, as pessoas dizem assim, não me interessa o dia, porque para mim eu estou celebrando Cristo. Não, essa é a sutileza do engano. Você acha que você celebra Cristo da tua forma, do jeito que você quer, se Deus deixou prescrito exatamente como você deve fazer. Então não existe essa história de, para mim é assim, pastor. Esse é o teu pensamento. Não existe o meu pensamento, existe o que a Bíblia diz e existe o que você interpreta. E se você interpretar fora dos padrões que a palavra de Deus diz, não se trata nem de hermenêutica. Mas pastor, o senhor tem que estudar hermenêutica. Eu estudei hermenêutica. Só que hermenêutica vem de Hermes. Uhum. E Hermes é um deus grego. Então toda hermenêutica tem a influência de Tronos. A sutileza do engano. A questão é que aquela festa ou aquela data ela está debaixo de um trono. E essa influência, você tem que tomar cuidado. Aí, pastor, mas daí então como que a gente vai fazer? A mesma hermenêutica que estuda a Bíblia é a mesma hermenêutica que estuda a filosofia. E as duas tentam o tempo todo se igualar. Agora, como que eu estudo o padrão da Bíblia? Eu estudo o padrão da Bíblia conforme o que a Bíblia diz. Mas isso é a ciência da hermenêutica. Não, para mim, eu tenho uma situação. Torá, a Torá revelada, que é o padrão das coisas, e a explicação da Torá no Novo Testamento. Aí é que tá, né? As pessoas elas confundem muito essa questão da Torá. Não, Torá é do judeu. Não é. A minha é a Bíblia, querido, deixa eu dizer, Torá é a Bíblia. Ponto. Não tem. O Novo Testamento é complemento daquilo que Deus já deu. Então, assim... Ponha isso na cabeça. A hora que você colocar na cabeça, você vai começar a olhar a Bíblia de uma forma diferente. Aí você não precisa de subterfúgios teológicos para tentar entender aquilo que Deus já falou lá atrás. O problema é que tu fica buscando na teologia explicação. Tu nunca leu o que está escrito lá, ou só leu como conteúdo histórico, sem relevância, de um Velho Testamento que já passou, e daí você fica tentando interpretar. Daí você pega o Novo Testamento sem contexto, sem entendimento, e daí tenta encaixar a hermenêutica, e a hermenêutica te dá uma outra visão, que não é o que a Torá te ensina, e aí você fica perdido, e assim, debaixo dessas influências. Sabe quem pode te dar a Jesusmêutica? Vou tirar a hermenêutica, né? Porque embaixo de um trono, vou botar a Jesusmêutica, né? Perdão, queridos. Mas assim, sabe quem pode te dar a interpretação e te dar a hora que você olhar? Querido, a partir do momento que você olha a Bíblia, a hora que começar a saltar apenas uma palavra, começar a saltar os teus olhos revelação, aí você vai começar a entender quem é a Bíblia, ou seja, quem te dá o Espírito Santo. É o Espírito Santo, queridos, isso está muito claro. Eu vou até abrir o texto aqui, já que falamos no Espírito Santo. Porque as pessoas, elas querem, abandone a hermenêutica a partir de hoje. Eu não estou dizendo que ela não tem estruturas interpretativas, tem estruturas. É importante conhecer, né, pastor? É importante assim, tudo. Agora, nortear a tua vida por ela, não vai dar certo. Olha só. E como é importante assim, você conhecer isso. Você conhecer, sim, os tronos, você conhecer lá toda essa parte maligna que existe, mas você não vai ficar apavorado por causa disso, não. Você vai saber como combatê-las. É por isso que tem sido feito esse trabalho, por isso que o pastor tem mostrado sobre tronos, sobre principados, sobre potestades. Lembrando que se você está em Cristo, querido, você está acima disso. Não esqueça disso. Você está acima disso. Olha o que diz 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. A maioria da igreja ensina isso aqui falando do céu. Isso é o céu. Que céu, queridos? Não tem nada a ver com o céu isso aqui. Agora olha o verso 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe das coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então quem faz a ligação que botaram Hermes no meio, não é Hermes, é o Espírito Santo. Então assim, não é a hermenêutica que vai me ligar Torá com o Novo Testamento. O que vai ligar a Torá com o Novo Testamento é o Espírito Santo. Porque a Torá foi a palavra escrita para que todo mundo soubesse, dado a Moisés no Sinai. E Yeshua foi a palavra viva, encarnada na terra, para que todo mundo soubesse
que a palavra dele é a realidade. Eu sou o caminho, a realidade, que traduzido para nós como verdade, e a vida. Então ele foi a realidade da palavra na terra, cumprindo todas as coisas. E o Espírito Santo é o cumprimento de Jeremias 31. Colocarei, não escreverei mais, escreverei na tábua do seu coração. Colocarei as minhas palavras em você. Sabe o que é Pentecostes? Pentecostes é a celebração, a festa de Pentecostes, que estamos às vésperas, é a celebração da outorga da Torá. Ou seja, o momento em que Deus olhou para o homem e disse: eu vou dar minha palavra para você. E Moisés recebeu a síntese em 10 mandamentos em tábuas de pedra, né? E aí ele apresenta isso ao povo. Posteriormente, Deus percebe que o que estava escrito no exterior era como se fosse uma dica para as pessoas se balizarem. Mas elas não conseguiam compreender, porque olha só, como uma placa de velocidade no trânsito, preste atenção nesse exemplo, como uma placa de velocidade no trânsito diz que você tem que andar a 80 por hora, por exemplo, e você decide andar a 100, você transgrediu um mandamento, porque a placa ela não tem poder de interiorizar em você aquilo que você precisa fazer. Uma placa escrita 80 km por hora não vai colocar no teu coração, no teu pé, um regulador, mas apenas a oportunidade de transgredir. Olha que exemplo poderoso isso. Isso que estava, a lei estava em pedras. Deus diz assim: não, em pedras é só para mostrar para você o quanto você não consegue cumprir se eu não estiver dentro de você. Eu vou mandar meu filho, Cristo, e ele vai ser a palavra viva e vai mostrar para você o resultado de quem vive o que eu escrevi. Aí Cristo vem e vive a Torá, que ninguém tinha conseguido viver. E vocês estão vendo o que está acontecendo? Assim vocês vão ser. Por isso que Jesus disse: vocês farão obras maiores do que eu. Por quê? Porque eu vou ir para o Pai, mas vou mandar a promessa. A palavra que eu vivi, a Torá que eu sou, a Torá aberta na terra, o Logos que fala lá, descobri que é Davar, aleluia, por revelação, que é o Davar, que é a palavra de Deus imutável, o próprio Altíssimo na terra, que é Cristo, ele se fez carne e disse assim: agora vocês vão entender o que está acontecendo e como é para ser. Aí ele vive. Não aquela ideia de uma coisa inalcançável, mas um padrão, um modelo para que eu possa viver. E aí o que acontece? Ele vive tudo isso e daí diz assim: fica tranquilo, que eu vou mandar o meu Espírito. E aí se cumpre o que foi dito. A Torá do Sinai se manifestou na terra. E agora em Pentecostes não se celebra mais a outorga da Torá em tábuas, mas nas tábuas do coração. Ei, glória. Querido, te aproprie dessa palavra. Te aproprie. Então, o Pentecostes vai ser exatamente isso. Eu chego a me emocionar que não foi a língua estranha que você recebeu, não, queridos, em Pentecostes. Pentecostal pensa que, e não tem nenhum problema, me considero pentecostal, pensa que Pentecostes é falar em línguas. Não, queridos, não foi isso. Pentecostes foi o fogo de Deus descendo. Você sendo incendiado, sendo tocha viva, porque ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Aí você se tornou a Torá nessa terra, pelo Espírito Santo de Deus. Você se torna a palavra viva em você. Não se trata de algo externo. Não é que... Não, porque eu não concordo, porque hermenêutica, porque não sei quem diz, não sei o que lá. Não interessa que quem está dizendo. O Espírito. As minhas palavras são Espírito e vida. Não é escrito. Jesus diz assim: eu estou cumprindo toda ela, estou vivendo ela, porque a minha palavra vai ser Espírito e vida, e vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Vocês serão outorgados, vocês receberão de mim a palavra que em Jeremias 31 disse vai entrar no coração. Em Pentecostes desce e você se torna a palavra viva. Vocês são cartas vivas, o apóstolo Paulo diz. São as minhas cartas, vocês são a palavra escrita. E aí o que acontece? Aí quando o crente entende o que ele é, o que Jesus fez, ele não fica mais discutindo nem Bíblia. Ele simplesmente pega a Bíblia e interioriza isso, e isso passa a ser uma realidade de vida. Meu Deus. Queridos, sabe como é que a gente vai derrubar os tronos de Maio, né? De Maia e tudo mais, enfim, não vamos entrar nessa questão. Através de Pentecostes, que está chegando aí. Pentecostes derruba tudo. Pastor, essa parte, né, a gente obviamente que tomou posse em nome de Jesus, né, de todas essas palavras, aleluia, e é verdade. Tomem posse dessa palavra e entendam como é importante, né, a gente, você ter o discernimento e de buscar a palavra do Senhor e deixar o Espírito Santo falar com você. Isso que é importante.
Isso que é importante. Mas o senhor falava, pastor, sobre a questão de discernirmos. Nós entramos numa outra parte, mas é importante, querido. É importante, Não, é que todo discernimento espiritual, ele só vem pelo Espírito. Só vem pelo Espírito e só vem pela palavra do Senhor. Pela palavra de Deus. Porque a palavra, o Espírito é a palavra em nós. Entenda isso. O Espírito é a palavra em nós. Mas por que precisamos entender, então? Por que precisamos estudar a Torá, estudar o Novo Testamento? Por que nós precisamos estudar essas coisas? Porque o Senhor disse, quando Ele vier, né, Ele vai fazer você lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. E as que estão por vir. Olha só o poder disso. Ele vai lembrar de todas as coisas que você aprendeu e que você estudou. Porque para nós, assim, ó, todas as coisas que eu tenho dito, daí parece, sabe o que parece? Parece que o Espírito Santo, muitas pessoas interpretam assim, que o Espírito Santo vai fazer por mim. E não estou dizendo que ele não possa fazer. Só que quem não tem conteúdo não tem o que dar. Quem está vazio não pode distribuir. Sabe por que isso é tão correto e tão simples na cultura judaica? Porque preste atenção, todo judeu até os 13 anos sabe os 5 livros de cor. De cor, tu não entendeu. Decorar a Torá, os 5 livros eles sabem de cor. Eles recitam. E cada livro que é decorado, eles vão colocando uma tira de couro ao redor no braço para mostrar. Daí quando está completo, no dia de Bar Mitzvah, eles levantam aquilo ali com um orgulho, né, no sentido de eu consegui. Agora eu sou um homem. Eles são considerados com 12 anos, né? na sociedade com 13 anos homens. 13. Porque eles, com 12, né, é a transição para 13. Daí eles são considerados homens porque eles carregam a palavra. Meu Deus. Um homem só é homem na cultura judaica quando ele carrega a palavra. Acho que fica uma lição para nós. Então, assim, ó. E aí o que acontece? Daí Jesus está dizendo assim, ó, o Espírito Santo, quando ele vier, ele vai lembrar de tudo que eu tenho falado. A Bíblia de Jesus, a Bíblia dos discípulos era a Torá. E ele diz assim, eu estou falando coisas novas aqui para você. Eu estou interpretando a Torá para você porque eu estou realizando ela. Até então estava só escrito, agora eu estou vivendo. E tudo que eu fizer, eu estou vivendo. Então o Espírito Santo vai lembrar disso aqui para vocês. Isso é real, porque os escritos dos evangelhos foram depois da ascensão de Cristo. Foram feitas anotações. Mas o escrito compilado foi inspiração do Espírito Santo. Por exemplo, o livro de Apocalipse, que foi uma revelação, que o nome já chama de revelação, foi 60 aproximadamente depois de Cristo. 60 anos depois da ascensão de Cristo. Aproximadamente isso. E aí, o próprio Cristo aparece e começa a revelar. Então não foi algo por acaso. O Espírito Santo nesse processo. Então é isso que nós precisamos compreender. Que o Espírito Santo nos faz lembrar não é algo aleatório. Agora não haverá uma nova revelação. Nós falamos revelação daquilo que estava oculto aos nossos olhos. Não que haverá um novo escrito, né? Então Deus revela aquilo que nós não conseguimos enxergar todo momento na palavra. Mas não quer dizer que vai vir um novo escrito. Qualquer outro escrito, mesmo que seja um anjo que fale, seja anátema, está lá no capítulo 1 de Gálatas. Seja amaldiçoado. Mas o que nós precisamos entender é que isso vai acontecer. Essa revelação tem que vir e o Espírito vai nos mostrar. Aí nós conseguimos ter o discernimento. Porque nós estamos cheios da palavra de Deus. E não cheios das teologias, e não tem nenhum problema, sou teólogo, queridos. Mas não cheios das teologias e elaborações humanas desse mundo. Não é o quanto um teólogo estudou, quanto ele leu, o quanto ele conseguiu alcançar. É o quanto do Espírito Santo ele carrega e quanto da Bíblia ele vive, quanto dos preceitos da palavra de Deus ele consegue estabelecer no seu andar, não com legalidade, no aspecto de legalismo, né, que eu quero dizer, não com legalismo, mas com vida de Deus. Eu carrego algo, eu tenho o conteúdo de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim, não simplesmente porque eu creio no Senhor Jesus e carrego o Espírito Santo. Porque parece que é tão simples assim. E não é complicado, é simples. Mas as pessoas, elas não estudam a Bíblia. Elas aceitam Jesus um dia levantando a mão na igreja e dizem assim, eu sou de Jesus. E daí, passaram, Manuel, 30, 40 anos no mundo perdido, cheio de filosofia, cheio de não sei o que lá, cheio de magia, cheio de feitiçaria, cheio de... sei lá o que mais, religiões, seitas, tudo que é coisa longe de Deus, carregam no seu interior sistemas malignos de uma vida toda. Aí aceitei Jesus, ok. Agora o Espírito Santo vai me fazer lembrar. Lembrar do quê? Não, mas o Espírito Santo vai manifestar em mim. Você acha
que o Espírito Santo vai colocar a Bíblia na tua cabeça sem tu ler? Nunca. Porque se isso fosse realidade, para que precisaríamos pregar o Evangelho? O Espírito Santo viria e colocaria a Bíblia na vida de todo mundo e todo mundo estaria salvo, acabou a história. Vamos para o céu. Né? Como todo mundo, tem muita gente que quer ir para o céu, né? Aleluia, vamos para o céu. Mas nunca ia ser pedido, venha o teu reino. Porque não precisava vir reino nenhum, né? Porque reino só vem quando se estabelece. Quando o governo se estabelece, pessoas tomam conta de territórios, homens que carregam aquilo que Deus deu podem proclamar isso, vencendo principados que são territoriais. E assim, você não tem mais domínio aqui, porque o sangue de Jesus me comprou e eu sou embaixador de Cristo. E agora nesse território, quem governa é Yeshua HaMashiach. E não tem mais lugar para você. E daí você faz ato profético, você faz as coisas, você expulsa o principado daquele lugar, não sozinho, mas a igreja do Senhor, porque nós somos o corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça, e onde o corpo de Cristo entra, queridos, o inferno não pode ficar, mas esse corpo precisa ser corpo, precisa ser curado, precisa ser liberto, precisa identificar as coisas. O que acontece é que daí com essa transição de eu aceitei Jesus, estou pronto, Manuel, está cheio de gente endemoniada dentro da igreja, cheio de gente cheia de altar, cheio de gente cheia de pecado, que estão tocando no louvor pensando na irmãzinha do lado, né? Então, sentado na frente, escutando o pastor, pensando em tomar o lugar dele, porque não vê a hora de subir numa plateia, num palco, né? E ter esse espaço. Estão ali pensando na briga do outro, estão de mal com aquele irmão, porque o irmão tem um carro melhor, porque o irmão mora melhor, porque o irmão não sei o que lá, porque o irmão tem um cargo, porque... E aí fica essa coisa, me mostra onde é que está corpo nisso aí. Isso não é corpo. E aí você pode olhar para mim e dizer, pastor, está julgando a igreja? Não, estou falando de gente. Gente não liberta é assim. Fala do irmão, faz uma fofoca do pastor, faz uma fofoca do outro irmão, fica brigando, não, dízimo é do antigo, dízimo é do novo. Meu Deus do céu, espírito do anticristo. Todo mundo que fala contra dízimo, oferta e primícia tem o espírito do anticristo. Eu não estou dizendo que você é o anticristo, eu estou dizendo que tem uma influência maligna de um trono maligno que está preparando a vinda do anticristo e eles estão trabalhando muito rápido nisso. E aí você, a igreja do Senhor Jesus, que era para ser corpo, está sentado lá dentro, sendo um instrumento do diabo para que venha o anticristo, e não um instrumento de Cristo para que venha o reino. E o pior é que os próximos anos, ou aquilo que tem pela frente, se você não buscar, ou se não buscarmos o conhecimento, nos aprofundarmos, imergirmos de uma forma sobrenatural, querido, mais do que nunca a ação maligna ela está se preparando para vir com mais força ainda. Deixa eu só reformular a tua frase, porque parece aqui que imergirmos sobrenatural, aí o pessoal já vai para um misticismo. Não. Então tem que... Não, o que o Manuel falou foi exatamente isso aqui. Ó. Se tu não pegar e começar a ler Bíblia e praticar, não vai adiantar nada. A grande situação não é o quanto eu recebo, não é quantos café eu estou assistindo, é o que eu recebo nisso aqui, quanto eu anotei agora, assim, amanhã, ou hoje mesmo, terminou esse café, vou começar a praticar isso aqui. Ah, tem coisa ruim, eu tô falando mal do meu pastor, eu fecho minha boca agora em nome de Jesus, espírito maligno que me faz falar mal do meu... Não interessa se o pastor é bom ou não, eu estou falando mal do meu irmão, estou brigado com meu pai, você pega o celular no terminar o café com o pastor e diz assim, ó, em nome de Jesus, eu libero perdão, porque isso é uma influência maligna sobre minha vida. Pai, eu estou te ligando aqui, faz tempo que eu não falo contigo, mas estou pedindo perdão porque eu não aguento mais, eu estava, não sei o que, eu amo você, coisa e tal. Mas se tu não sabe o que ele fez para mim, pastor, eu não quero nem saber. Agora eu sei o que Jesus fez por você. E aí, você vai receber ou vai continuar dessa forma? E o que Jesus fez por você não conta? Eu sei de um Cristo que foi para uma cruz e apanhou, foi rasgado na sua carne, foi espancado. A palavra de Deus diz que o seu rosto era desfigurado, não dava para se conhecer quem ele era, por causa do teu pecado e por causa do meu pecado. E no final ele olha e diz assim, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Isaías diz que o nome, do teu nome está na palma da mão dele. Não é que está escrito, querido, é que ele, na palma da sua mão, no lugar onde ele pegou você, onde ele tomou posse da sua vida, ele foi crucificado, e ali naquele lugar as marcas vão ser para a eternidade, não vai cicatrizar, você vai saber que o teu rei, o rei dos reis, senhores e senhores, tomou o teu pecado e cravou na cruz e triunfou sobre ele, para que você pudesse ter vida e vida abundante, e você fica ainda discutindo se vai brigar com o irmão, se vai gostar do pastor, se essa igreja tem não sei o que lá, não gosta do que ele fala, não gosta do que ele prega, são religiosos, não sei o que lá. Ei, querido, Jesus está voltando assim, ó, é rapidinho. E você ainda continua debaixo de interferências malignas. Eu vou categorizar daqui a pouco alguns grupos importantes que você vai perceber, e o triste é que isso é assustador.
O triste porque a gente vai identificar, Manuel, na nossa vida, e a gente diz, meu Deus do céu, eu tô cheio de coisa. O meu pastor ensinou a vida inteira que eu sou libertão, né? Que eu sou libertão é massa. Que eu sou libertão, né? Que eu sou quase um semi-anjo. E tu vai perceber que você tá cheio de influências malignas, porque ninguém te falou a verdade. E não tô julgando ninguém, porque as pessoas estão mais preocupadas. Conversar com uma pessoa essa semana, onde conviveu diversos anos com uma pastora e nunca foi repreendida. Aí fui descobrir depois que a pessoa ajudava no sustento da vida ministerial dessa pessoa. O que acontecia? Ele não repreendia porque tinha medo que fosse cortado o sustento. Queridos, você precisa de confronto e não de conforto. Você precisa ser mostrado quem é você e parar de... Um grande erro que acontece também, Manuel, entre as pessoas, é que eles querem agradar pastores por causa de cargos na igreja. Queridos, o pastor não pode saber. Imagina se o pastor souber que eu penso isso, se o pastor souber. Queridos, olha, eu não tenho presciência, nem onisciência, nada de ciência que você possa imaginar. O que você esconder de mim não é escondido do Deus Todo-Poderoso. Como você tem coragem de chegar num lugar interpretando, usando uma máscara, sem ter o temor de Deus? Daí você pode dizer assim, pastor, eu estou me sentindo culpado. E eu estou falando essas coisas com intensidade, porque eu sei, eu já estive em cativeiros. Eu já estive em cativeiros, na minha mentalidade e nas minhas ações. E eu não conseguia ver a saída. Só que o detalhe é que existe saída, sim, queridos. E a saída não é por esconder, maquiar ou querer se apresentar melhor. A saída é você quebrantar o coração e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. E Ele vai vir, vai te encher, vai libertar, vai quebrar todo o jugo, porque a unção quebra todo o jugo. A igreja do Senhor Jesus é ungida. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu. Quando o Espírito Santo desceu sobre você, Ele te deu uma unção. Essa unção quebra o jugo. Mas se você não se apropria dela, você vai continuar com o jugo e vai, o que a Bíblia fala, não apagueis o Espírito. Você vai apagar o Espírito por causa da vida que você escolheu viver e não vai deixar com que essa unção quebre o jugo que está em você. Minha pergunta agora, você quer quebrar o jugo? Você é do Senhor Jesus? Você quer mudar de vida? Você pode mudar. Isso é o Evangelho do Senhor Jesus. Você pode mudar de vida hoje, agora. Não amanhã. Agora. Você decide assim, Senhor, me mostra. E vai fazer o que for preciso. Vai fazer o que for preciso. Naamã, acho que é Naamã, né? Aquele da lepra. Ficou bravo porque o profeta mandou ele se banhar 7 vezes no rio. O servo dele, que era o servo, disse assim, ei, Senhor, se pedisse alguma coisa difícil para você, não faria? Agora, já que pediu só para banhar 7 vezes, vai lá e faça. Ele foi lá e foi curado. Queridos, nessa oportunidade, Deus está te dando 7, é a plenitude de Deus na completude daquilo que Ele quer fazer na sua vida. Tem um rio para você se banhar. E 7 vezes você mergulha nele e você vai sair curado disso. Quer saber como que você mergulha 7 vezes? Tem 7 dias na semana. Entra no rio todos os dias e você vai ser curado a cada ciclo que você está vivendo e renova no Espírito de Deus, porque Cristo é o 8º, o novo começo, e você nunca mais vai ter essa lepra, porque você vai estar mergulhado no rio. O rio é várias expressões. Inclusive tem gente que está só no tornozelo, tem gente que fica no joelho, tem gente que está no lombo e tem gente que nunca quer mergulhar. Agora, para que venha a cura da tua lepra e para que você seja cheio de Deus e movido pelo rio de Deus, tem que mergulhar, queridos. Não adianta ficar com a água no tornozelo. Tem muito crente que está com a água no tornozelo e não consegue perceber isso. E não vê que são espíritos malignos que estão lidando e aprisionando sua vida. Hoje é dia de libertação. Meu Deus. Querido, se você já aceitou a Jesus, e aí tem uma passagem que fala que Jesus é a porta, né, pastor? Jesus é a porta. Só que, querido, aí você ficar assim, Jesus é a porta. Tá, Jesus é a porta. Tá, Jesus é a porta. Tá, Jesus é a porta, eu estou salvo, Jesus é a porta. Mas, querido, se você não entrar pela porta, você caminhar e começar a buscar, porque assim, ó, Jesus é a porta, ok, mas você tem que entrar pela porta. Você tem que se apropriar dessa porta, você tem que entrar pela porta e buscar o conhecimento e buscar essa libertação. Agora, realmente, isso tudo que o senhor falou, pastor, querido, eu quero que você se pronuncie. Tá forte ou extra forte aí? Até o Lando foi buscar mais café para nós aqui. O meu já tá acabou forte aqui. ou extra forte aí? Isso que eu quero saber, querido. Vamos lá. Né? Pastores, os narcisistas são influenciadores, narcisistas, né? Perdão, por tronos que agem na mente? Enfim, tá. Que mais aqui? Muitos irmãos que trocam igreja
por onde que estavam, buscaram dinheiro para enriquecer, pastores. Enfim, queridos, tem muitas coisas. A gente sabe que está acontecendo e a gente sabe que, infelizmente, ações malignas, né, têm se apropriado e pela falta de conhecimento, pela falta de profundidade da Bíblia, pela falta de entrega, porque assim, né, pastor? É entrega. Se você não se entregar, e muitas vezes, e algo assim, não porque o pastor está na nossa frente, mas o pastor sempre diz isso pra gente, sabe? Querido, eu estou aqui. Para quê? Para que você venha, né? E se tiver que chorar na minha frente, chore, mas fale. Fale o que está acontecendo. Fale, porque a gente tem que desejar essa libertação. Nós temos que desejar, porque quando você identifica, você tem que desejar a libertação. Não adianta você ficar se escondendo por trás de um véu, por trás de uma cortina, por trás de uma roupinha, dentro de um carrão, entendeu? Sendo que você está totalmente destruído. E aí? Só que assim, ó, querido, a tua visão e a nossa visão, ela não pode ficar atrelada somente ao meu bem-estar, porque eu tenho isso, porque eu tenho posses, porque não sei o que vai acontecer, o que as pessoas vão pensar de ti, o que eles vão pensar. Peraí, tu serve quem? A quem você está servindo? Pastor, vamos entrar em algumas partes aí dessa questão do nosso tema, mas tudo isso que a gente falou é para a gente despertar. Nós já estamos no tema, Manuel. Já estamos no tema. Mas assim, ó, o que eu quero mais profundo agora aqui. Eu sei que é libertação. O tema olha só, o que acontece é que a gente tem que ver assim, ó, eu posso até, eu acho que com toda a palavra que você recebeu até aqui, se nós parássemos um café agora, você diz assim, meu Deus, mas e a categoria de demônio? Eu não quero nem saber das categorias de demônio. Se você pegar essa palavra aqui, não tem demônio que resista. Mas nós vamos falar aqui algo interessante, que está dentro da promessa daquilo que nós falamos, Manuel. E o Manuel está falando aqui porque ele sabe, nós já comentamos que vai ter. As pessoas aqui têm toda essa carga. E daí como é que a gente se liberta disso, né, Manuel? Uhum. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Como é que eu saio desses demônios aí? Como é que eu saio disso aí? Olha, porque assim, ó, queridos, o tema, ele é sobre discernimento de espíritos. O discernimento vem pelo Espírito Santo de Deus. Tudo que nós introduzimos aqui. Agora, eu quero ler um texto para você, que está em Hebreus 4:15. E quando essas coisas vêm, as influências malignas, elas são setas na sua mente que afetam o seu comportamento. Os tronos influenciam toda uma geração, não é só você. Eles estão preocupados com gerações. Os espíritos malignos agem através dos tronos, dos altares e tudo que é invocado para destruir você, individualmente. Uhum. Espíritos malignos, como demônios, eles agem individualmente. Eles não são geracionais, eles carregam coisas geracionais. Né? Eles são também, eles não têm tempo, né? Tem até uma música bem conhecida no Brasil, né? De um cantor que dizia que nasceu há 10 mil anos atrás. Então, assim, ali é uma denúncia muito explícita da idade, né? Do maligno, né? Que ele pode... Então, ele sabe de muitas coisas. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Então, nada nesse mundo, bem expresso. Então, queridos, eu fui... sou 30 anos músico e fui professor de música há muito tempo, então a gente conhece um pouco, né? Você pode olhar e dizer, pastor, tá cantando, falando música desse. Não, estou falando porque isso aí é vigente até hoje. Então, você precisa... E tem gente que canta e tem saudade, né? E aí diz, naquele tempo, vamos cantar essa música, vamos. Aí tu tá... e aí tem influências. É complicado, gente. E essas influências, então, atacam a nossa mente e o nosso comportamento. Demônios entram através, inclusive, de frequências musicais. Não escute qualquer música. Essa história que crente pode escutar qualquer coisa é mentira. Crente não pode escutar música do mundo, música secular. Mas eu vi o pastor falar. Não interessa o que o pastor falou, ou que o músico tal, porque eu vi a banda tal famosa que diz assim, queridos, eu não estou nem preocupado com o que vocês estão falando, estou falando de mundo espiritual. Toda frequência que não é gerada em Deus vai chamar quem a gerou. Vou repetir. Toda frequência que não é gerada em Deus vai sintonizar com quem a gerou. Se a frequência, quer ver? Questão de frequência? Deus disse uma palavra para Adão. Não faça, coma de tudo, mas abra mão dessa árvore aí, que o dia que você comer você vai morrer. Satanás disse o quê?
foi assim que Deus disse, não coma de nenhuma árvore, ele começou invertendo a frequência. Diz assim, não, só que está lá, e daí, não, é certo que não morrereis. O que aconteceu? Mudança de frequência. Começou a ouvir a frequência maligna, trouxe o que? Morte. Toda a frequência que não vem do céu, vem do inferno. Meu Deus. Não, não, mas tem meio termo, pastor. Não, não existe. Mas isso é muito dualista. Vai discutir com Deus na eternidade depois. Mas ele fez assim, é ele, sobre todas as coisas, e o maligno que tenta afrontar e roubar você dele. Só isso. Não existe esse parâmetro de competição. Deus e o diabo, quem irá vencer? Um braço de ferro, meu Deus, quem vai vencer no final? Isso é incabível. Deus é altamente superior, Cristo já venceu. O detalhe é que ele ainda está nesse mundo, porque esse mundo está nele. Então ele influencia para tirar você dele. O grande objetivo, desde o início, Adão estava no Senhor. E agora você está em Cristo. Então, não, mas agora eu estou em Cristo, ele não vai mais me atentar. Erro seu. Adão estava no jardim, cheio de Deus, em Deus, e caiu por ouvir uma frequência errada. E o que acontece? Você pode estar em Cristo e cair se começar a ouvir frequências que não são as que te direcionam, as que não vêm do céu. Meu Deus. Então muito cuidado, não só a questão das músicas, né? Muito cuidado com aquilo que você assiste no YouTube, ouve. Aquilo que você está fazendo, querido, tem muita coisa. Porque assim, ó, se a tua visão ela fica tão atrelada a um ser humano, entendeu? A um pastor, não, porque aquele pastor disse é lei. Não, ei, só um pouquinho. Aquele pastor disse é lei, ou o que ele está dizendo vem da Bíblia? Porque muitas vezes as pessoas, né, pastor, ou muitas vezes, por falta de conhecimento, por querer se libertar, acaba indo por um meio totalmente inverso. Né? Ela tem que começar da Bíblia para fora e não de fora para a Bíblia. Entendeu? Então, assim, ó, muitas vezes, infelizmente, nós temos muitas pessoas que estão na internet e hoje está assim totalmente escancarado ao ponto de que as pessoas às vezes estão dizendo, não, porque eu não tenho igreja, e pastores, eu não tenho igreja, eu saí desse meio religioso, entendeu? E não preciso dizimar, preciso ofertar, nada disso acontece. E outra coisa, querido, eu escuto música secular, não tem problema nenhum, isso não me corrompe. Já está corrompido, um diálogo desse já mostra a corrupção. Então, assim, cuidado. E o grande detalhe é esse. As pessoas, pastores, seja lá quem for, eles se corromperam, né? Por causa daquilo que eu falei. Eles começaram a ouvir outras frequências. Né? Muito estudar, a Bíblia diz que é enfado da carne. Então, às vezes, você pode se perder naquilo que você estuda se você começar a estudar de fora para dentro. E sempre o que acontece é de dentro para fora. E quem é o dentro que nós estamos falando é a palavra de Cristo em nós. Então, se você estudar a partir dela para fora, o que você pegar a literatura nunca vai, porque você sempre vai rebater. Não, a minha palavra, a minha base está dizendo isso aí. Agora, se eu começo a estudar de fora e querer botar a Bíblia depois, eu vou me perder na sequência. E aquelas pessoas que estão se perdendo, Manuel, é aquilo que eu falei antes. Vieram de uma vida inteira ouvindo frequência errada, estando no lugar errado, com tudo que é coisa errada, acham que só dizer sim para Jesus, e eu não estou diminuindo nada, a salvação acontece pelo sim, a boca confessar, o teu coração crer que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo, ponto. Mas agora, a salvação é a porta de entrada para a vida com Deus e não o ápice da vida cristã num aspecto de conclusão. Cristo nos salvou para que nós venhamos, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo. Criados em Cristo quer dizer, nós nascemos de novo em Cristo, regenerados, criados em Cristo para quê? Para as boas obras, as quais de antemão preparou para que não fizéssemos. Meu Deus. Então, assim, ó, ele criou de antemão as boas obras que eu fui recriado em Cristo. Eu fui regenerado em Cristo para viver essa nova vida em Cristo. Então, aquilo que passou, agora em Cristo eu tenho uma obra para fazer. E não simplesmente ser salvo e esperar não sei o quê. Eu sou salvo, pronto. Sabe que se você fica só na salvação, e não estou menosprezando, você não vai conseguir reinar com Cristo. É um outro assunto. Se você ficar só na salvação, você não vai ter obras para reinar com Cristo. Porque para reinar com Cristo você tem que ser as obras que Ele mandou você fazer. Não geradas em você, mas geradas nele. E isso é importantíssimo. E a influência maligna dos demônios e tudo mais é justamente para fazer você se distrair e não fazer as obras que Ele mandou você fazer. E você nem conhecer. As pessoas ficam dizendo assim, meu Deus, mas que obras são essas? Olha aqui, o pastor Heitor colocou ali para nós, o primeiro versículo que eu quero ler aqui, de Hebreus 4,15.
Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Esse texto é poderoso demais. Nossa. Toda fraqueza que você tiver, e nós vamos ter fraquezas por causa da nossa condição, porque em parte nós vemos, em parte profetizamos. Agora, quando vier o perfeito, que é Cristo na sua manifestação, assim como ele é, o veremos. E aí será a obra completa. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar até o dia de Cristo. Então nós estamos sendo aperfeiçoados nele. Mas eu posso acelerar o processo e amadurecer mais rápido, ou posso atrasar o processo e ter que ficar aí mais tarde para amadurecer com grande tribulação. Então o detalhe é esse, que as pessoas não conseguem perceber. As nossas fraquezas abrem espaços para as falas e influências malignas. Porque no momento da nossa fraqueza é que nós decidimos que frequência iremos sintonizar. A que o diabo está gritando ou a que Deus já disse? Meu Deus. Agora, se você não souber o que Deus já disse, você vai acreditar no que o diabo está falando. E aí o que acontece? Aí começam as influências, Manuel. Se você não sabe o que Deus disse a teu respeito, se você não sabe quem ele é, as promessas que ele tem, você vai sintonizar no que o diabo está falando. Porque na hora da nossa fraqueza, na hora da nossa dor, na hora da nossa dificuldade, vai vir assombrações, né? Nuvens ao nosso redor, espíritos malignos mesmo. O Salmo davídico, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. E vai ter momentos em que você vai andar por vales de sombra e de morte, lugares infernais, aonde o maligno vai tentar roubar você. Não temerei mais mal algum, porque tu estás comigo. E olha só o que consola: a tua vara e o teu cajado. Isso quer dizer, eu estou aqui num vale de sombra de morte, terrível, atormentado, mas eu sei que a tua vara, que me disciplina, vai me consolar. Querido, quando você conhece o Cristo, aquele da cruz, que deixou a sua vida pela sua, que morreu, e quando você começa a viver, você vê que isso que o pastor acabou de falar é que no momento mais difícil da tua vida, que nem às vezes as pessoas dizem, lá no fundo do poço, você diz assim, ó, eu estou aqui, mas eu sei que Ele está comigo. Eu sei que Ele vai me levantar de novo, eu sei que Ele vai me tirar, eu sei que Ele... Você não vai ficar lá dizendo assim, eu sou um desgraçado, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sirvo para nada, realmente meu pai disse, e aí você começa... Quando você começa a dizer isso, que o pastor acabou sintetizando é isso. Quando você começa a falar esse tipo de coisa, a ação maligna, porque o pastor falou sobre energia, sobre frequência. Quando você está, mesmo no teu momento mais difícil, você está na frequência de Deus, Ele está ali junto e você muda a situação. Agora, quando você está numa frequência, mesmo na dificuldade, e aí você está numa frequência de murmuração, numa frequência realmente terrível, a tendência é piorar. E queridos, eu cheguei a me emocionar aqui, mas é algo que você precisa entender, que vamos passar por lugares terríveis e temos que entender que o que vai te consolar é a disciplina do Senhor. Porque os lugares terríveis que você está passando, preste atenção, por que eu me emocionei? Os lugares terríveis que você está passando, não foi Deus que te colocou. É igual. Por isso que a vara consola. Porque assim, ó, eu estou passando por isso aqui, mas agora eu sei que vai vir a tua disciplina sobre mim, a tua correção. E a disciplina, a palavra disciplina quer dizer trazer de volta. E não abandonar ou esmurrar ou alguma coisa assim. Então, se você está passando por vale de sombra de morte, ainda que eu ande nesses lugares, eu não vou temer mal algum. Porque se eu, em algum momento, entrar nesses lugares, eu sei que a tua vara, a tua correção, vai me trazer. E o teu cajado, que é o que conduz, é o que busca, é o que me pastoreia, vai me fazer andar a lugares tranquilos. Então, é isso que nós precisamos ter do Senhor. É isso que nós precisamos entender. A sombra da morte e o lugar são as tentações que nós cedemos por nossa vida tão ínfima diante de quem é Deus. O homem sem Deus só tem um destino: morte. Agora, se nós estivermos com o Senhor, vamos passar por vales, vamos passar por dificuldades. Então, aqui a tentação, ela é algo... Deixa eu só dizer para você entender. Você tem um sumo sacerdote
que não possa, ó, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele foi tentado, mas nunca pecou. Olha só, só para você entender o que é tentação. Tiago 1,12, pode colocar para nós lá, pastor, fixa aí. Cada vez tem um nome novo, café, sim, né? Sustentável. Tá bom. Olha só, Tiago 1,12. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Grave esse texto. Você não é tentado por Deus. E como a gente, e como se fala muito errado isso, né, pastor? Aquela questão assim, porque eu sou tentado demais por Deus, ou porque Deus quis assim, Deus quis que eu passasse por esse problema, ou Deus quis que eu passasse por essa doença, ou Deus quis que eu passasse por este vale. Né? Deus não quer nada disso, meu querido, e não é Deus que deixa você fazer, né? É você que deixa em função das ações malignas que estão sobre a sua vida. Olha só, o 14. Hã? A versão é diferente? Não, troca essa versão aí. FC. Almeida Fiel corrigido. Corrigido Fiel. Ninguém... Ali está traduzido como provação, mas não é provação não, queridos. Tá? Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Essa versão que eu vou repetir aqui, que foi colocada uma diferente ali. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Olha o 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Quando atraído, preso pelo seu próprio desejo. É o teu desejo que atrai, que faz você cair em tentação. Jesus lá em Mateus, se não me engano, no capítulo 6... Ele está ensinando a oração. E não nos deixeis, ou não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos do mal. E nós não queremos cair em tentação. Mas não quer dizer que nós não vamos passar por tentação. Quando formos tentados, nós temos que entender que nós podemos ser livres dessa tentação. Mas agora não tem promessa de Deus que você vai ser livre dela. Porque enquanto você estiver nesse corpo, estiver nesse lugar, você vai entender que você tem um sumo sacerdote, que na hora que você for tentado, você pode recorrer a ele, porque ele sabe o que você está passando. Ele vai te ajudar. E a tentação nunca vai ser dele, vai ser o teu próprio desejo, a tua concupiscência, o teu desejo que está fazendo você ser tentado na área. Não existe tentação nenhuma que seja de Deus. Olha só, 1 Coríntios 10, 13, coloca para nós lá. Olha só. Não vem sobre vós tentação alguma, senão humana. Complementando o que já foi colocado ali. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Outra versão vai dizer podeis suportar. Antes, com a tentação dará também um escape, para que possais suportar. Aqui o suportar veio para o final, nessa versão. Vou ler de novo. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Olha só, queridos. Isso é muito poderoso. A tentação é humana. É você que, pelos seus próprios desejos, é atraído pela tentação. E quem promove a tentação? Deus? Não. O diabo. O diabo. Meu Deus, já veio outro versículo aqui em 1 João. Querido, vai pegando aí, vai pegando. Porque assim, tudo isso fecha em algo muito importante, que é a frequência que você está. Né? Qual é a frequência que nós estamos? A frequência que nós estamos, ou a frequência que estamos neste momento, é o que vai ser atraído. Então, fica ligado aí e olha, esses versículos são poderosos, hein? A tentação. Agora, todo momento, né? Sempre sofreremos, mesmo em Cristo, sofreremos as tentações.
Mas entretanto, Jesus foi tentado. foi tentado no deserto. Só que assim, Pelo ó, diabo. exato. Só que ele sabia a arma de se defender. Ele sabia. Aí entra a questão do discernimento do E espírito. com o que ele se defendeu? Com a palavra. Com a palavra. Por isso que, meu Deus, aprenda a palavra, leia a Bíblia. Ele venceu o diabo no deserto com a palavra. Tá louco. Então, o diabo começou oferecendo tentações. O texto eu não consegui achar aqui, mas é 1 João, eu não... Fala assim, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, né, não vem do Pai, mas do mundo. Olha então, ali que legal, o Tiago, tá lá em cima, a Cíntia colocou ali, pastor, uma complementação bem interessante. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo que sendo por esse arrastado e seduzido. E seduzido, exatamente. E esse desejo tendo concebido dá luz ao pecado, e o pecado, após consumado, gera morte. É a complementação do 14. Complementação 14. Fantástico. Então, muito obrigado, Cíntia. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O 16... Eu estava no 2,8 aqui, faltava pouco. Querido, isso é bom demais porque Aqui você está interagindo, né? O pessoal interagindo com a gente, ou seja, significa que você está pegando e está entendendo que isso é importante. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, que quer dizer desejo, a concupiscência dos olhos, olha só, a concupiscência da carne, o teu desejo da carne, o que os teus olhos veem, a soberba da vida é achar que você pode fazer e ser maior, isso aí está falando diretamente do que Eva foi tentada. Olha lá, o que ela viu? Vendo que o bom, que era agradável aos olhos, o bom para comer e para dar entendimento, é o que João está falando aí. Ó. O que há no mundo é o que o diabo colocou lá no princípio. Concupiscência da carne, eu tenho um desejo de comer isso. A concupiscência dos olhos, eu estou vendo e é bonito isso para mim. A soberba da vida, correu ali, ó. A soberba da vida diz assim, eu posso então ser igual a Deus, a soberba. Isso não é do Pai, mas do mundo. É aquela questão assim, ó, eu mando na minha vida, é eu que sei, né? É aquela coisa, né? De você achar. E ó, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha que poderoso. Que coisa poderosa isso, né? Então você está vendo, esse aí não estava no script, mas eu coloquei a mais aí. Então eu só quero dar uma... em Mateus 26, 41... Jesus fala para os seus discípulos, vigiai e orais para que não entreis em tentação. Como que a gente não entra em tentação? Vigiando e orando. Vigiando e orando. E eu nem vou entrar no vigiar e orar aqui, porque já vem umas ideias aqui na cabeça. Mas assim, ó, o que é o vigiar? Você tem que estar vigiando com as armas que você recebeu. Palavra. Daí, e orando, de fato, na verdade o espírito está pronto. Porque o espírito é onde nós nascemos de novo. Uhum. O espírito nosso está pronto. A partir do momento que ele se conectou com Deus, somos um espírito com ele, a Bíblia fala. Mas a carne é fraca. Esse corpo aqui, se você não estiver conectado com o espírito, não fizer o espírito dominar a carne vai dominar o espírito. Vai sufocar o que o Espírito de Deus quer fazer. E aí você vai cair. Então, Jesus está falando isso. Na oração lá diz para não... E como que a gente vai vencer esses desejos da carne? Revestivos do Senhor Jesus Cristo. E não tenhais cuidado da carne e seus desejos, ou concupiscências. Romanos 13:14. Revestivos do Senhor. Está escrito aqui. E aí você não vai ter desejo da carne. É o que nós estamos falando o tempo inteiro. Se revista do Senhor, se revista do Senhor, se revista do Senhor. Para que você não tenha a influência da carne. Então, o contato, esse momento aí, em que você cede a uma tentação, é porque você foi vencido por falta de palavra e falta de comunhão com o Senhor. Só que o escape que nós estamos falando ali, Manuel, essa é uma parte que eu acho interessante, né? As pessoas ficam esperando abrir um buraco, né? Ontem eu falei isso. Como se fosse assim, eu fiquei encurralado agora, e aí eu estou tentado. Daí na minha frente só tem a tentação.
E daí, assim, mas fiel é Deus que vai dar um escape. Daí tu fica esperando, ele vai abrir um portal aqui para mim sair correndo. Não. O escape que ele vai proporcionar, como é que Jesus venceu? Com a palavra. Esse foi o escape dele. Jesus não saiu correndo do mundo da tentação, ele venceu o diabo. Meu Deus. As pessoas pensam que o escape que Deus vai dar é uma fuga para você fugir do diabo. Se você fugir, ele vai correr atrás. Então, tentação não se foge. Tentação se vence. E se vence com a palavra de Deus, porque você está em Cristo. Então, o que aconteceu? Na hora que a tentação vem, o escape não é um lugar para fugir. Eu sempre falo que, às vezes, as tentações que vêm, elas vêm primeiro na mente. O desejo vem primeiro na mente. E como é que você vence a tentação na mente? Quando vier, há pessoas que são engodadas, que são presas por essa tentação. E o que elas vêm? Vamos pensar aqui o mais trivial, né? Que é o que a gente como pastor atende, que muitos homens têm. É a questão de ver uma outra mulher e se sentir atraído por ela. Por que o homem é atraído por outra mulher se tem a sua? Ah, porque a gente é homem, né, pastor? Sabe como é que é? A carne é fraca. E sempre vem com essas histórias. Não, é por causa da mente pornográfica que você tem. É por causa das influências dos tronos e todas essas coisas, dos ataques malignos. Que você tem. No momento em que você viu uma pornografia, ou assistiu um filme erótico, ou qualquer coisa sensual, você abriu um portal para que. Ou baixou o escudo, para que as setas malignas venham fazer parte da tua vida. E chega um momento em que você se entrega a esse desejo e você não consegue mais. Aí quando você vê, depois que você é liberto disso, ou quando você não entra nisso, quando você vê uma mulher tentando seduzir, ou um homem tentando seduzir você, mulher, ou qualquer outra tentação na área sexual, você vai conseguir discernir o espírito que está por trás. Discernir o espírito que está por trás. Falava ontem na rede de homens uma coisa muito forte, que eu vou falar um pouquinho aqui, não tão rasgado quanto eu falei lá. Mas assim, a pornografia ela tem um intuito. Primeiro, tanto o homem contra a mulher. Tanto o homem quanto a mulher. Existe algo na psicologia que é chamado falo, né? Que é a parte como é chamado o órgão masculino, reprodutor masculino. Você vai vendo uma figura de Baphomet, que eu já mostrei aqui, que ele tem o falo, vamos chamar assim, ou vamos chamar o órgão dele, que é um ícone que mais representa. Baphomet é um demônio, né, uma entidade que representa o próprio Satanás, das ciências ocultas, do ocultismo, aonde ele tem a cabeça de um bode, o corpo, o torso de uma mulher, com seios. Daí tem as mãos, fazendo alguns símbolos diretamente fazendo alusão a isso. Tem asas, e daí ele tem um órgão reprodutor masculino com cobras enroladas. Formando, às vezes aparece bem como é o órgão mesmo, às vezes como uma estaca. E com essas cobras dando a volta. Todo símbolo que tem uma estaca com cobras dentro da volta, e se tiver asinha ainda, aponta para isso aí. É uma simbologia de culto a essa situação. Então, o órgão masculino, ele é cultuado no ocultismo. E quando você... E toda pornografia não vem de Deus, não é do céu, queridos. Então, quando acontece ali, o homem, vamos falar do homem aqui, ele está assistindo pornografia, no início ele começa a olhar por causa da mulher nua. Posteriormente, ele vai começar, vai sempre ampliando isso. Vai sempre ampliando isso. E aí, quando ele começar, eu vou usar algumas palavras aqui por causa da live, tá? Então, quando ele começar a olhar isso aí, ele vai querer ver o coito, que é a penetração. Daí ele vai ter que mudar o nível de pornografia e vai ver relações de mulheres com homens. Aí começa, vamos dizer assim, a pessoa é hipnotizada, ela é atraída pelo falo, né? E ele já não está mais olhando por causa da mulher. Ele já caiu no encantamento desse órgão reprodutor masculino. E aí o que acontece? Porque tem uma veneração, tem uma consagração, tem uma entidade que representa isso. Aí depois
ele não se contenta mais com ver a pornografia no nível do coito. Aí começa múltiplos parceiros. E daí no múltiplos parceiros já começa a ter coito com o mesmo sexo. E aí ele já fica atraído por isso, ao ponto dele começar a venerar um tipo de sexualidade, como que eu vou dizer aqui para não ficar difícil, né? Vamos dizer assim, que acontece por trás, né? Tanto na mulher como no homem, porque daí já não tem mais definição. O negócio está tão intenso, tão terrível nesse tipo de consagração, que depois ele migra e a mulher sai de cena. E só fica a adoração àquilo que está sendo mostrado. E aí começa o que chamamos na Bíblia, pela Bíblia, de perversão sexual. E tudo começou com uma simples foto da mulher. E se eu falar que no outro lado também acontece? Acontece. Da mulher também. Na mulher mesma também. Situação. E aí vai acontecer algumas coisas assim, né? Mas a gente vai dizer assim, tá, mas ela não, mas tem tudo o mesmo propósito. Enfim, nós não podemos falar rasgado aqui, online. Porque não é o e não é o horário. E não é nem o tema. Nem o tema. E aí, mas você conseguiu pegar isso aí? E aí quando vem uma tentação de uma nudez, seja ela no que for, queridos, sabe o que acontece? O Espírito Santo de Deus nos dá escape. Ao olhar, você começa a falar em língua estranha. E vence. Porque a língua estranha edifica você mesmo. Edifica o seu espírito. Quando você tem o entendimento, né? Quando você entende que mas deixa eu só isso é concluir maligno, aqui para não né? perder o raciocínio. Ó. Quando você recebe isso, o Espírito Santo edifica o nosso espírito. O que diz aqui? Ó? O espírito está pronto. Uhum. Meu espírito está pronto. Então, na hora da tentação, o que tem que prevalecer é o meu espírito. Como que eu fortaleço o espírito, Manuel? Língua estranha. Então, assim, ó, língua estranha não é um negócio do pentecostalismo. Preste atenção nisso. Na hora da tentação, o teu escape, seja ela qual for, na área sexual, no que for o momento, você começa a conectar com língua estranha. Mas na hora da tentação, eu não tenho vontade de falar língua estranha. Pastor, se eu vejo uma mulher, alguma nesse sentido que me atrai, eu quero olhar mesmo. Esse é o problema. Essa é a seta. Aí tu tem que ter discernimento. Quando você conseguir entender o que está por trás, aí o Manuel falou aqui a respeito do entendimento. O entendimento, ele é gerado pelo Espírito em nós. Uhum. Mas usando a ferramenta certa no momento certo. Exatamente. O escape não é sair correndo, não. O escape é você falar o que tem que falar, aplicar a arma espiritual na hora certa, e isso vale para qualquer tentação. E aí, junto com a língua estranha que edifica o teu espírito, você vai poder usar a espada do Espírito. Ei, glória. Meu Deus. E pastor, aí entra aquela questão assim, ó, entra a questão de que mas pastor, como é que eu vou conseguir ter esse discernimento? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu, né? Como que eu vou chegar lá qual é o grau, né? Ou seja, qual é o nível, né? Só quando eu chegar a ser um nível pastoral assim, né? Porque as pessoas elas acham que é um nível de conhecimento. Sim, é um nível de conhecimento na palavra. Aí entra a questão, o senhor antes falou um pouquinho atrás, quem olhar agora um pouquinho atrás aqui no nosso café, tem um momento que o senhor falou algo que é muito importante. Né? Tem algo que o pastor, né, falou e que eu quero que você preste atenção, querido. Principalmente no quê? Porque na profundidade que você for da palavra, é que realmente você vai começar a entender isso. Então, como é importante você se aprofundar? Porque vai ter momentos nas nossas vidas em que se você começar a deixar a palavra, deixar de ler a palavra, deixar de buscar a palavra, vai chegar ao ponto em que você vai enfraquecer. É a mesma coisa que uma vitamina. Quando você toma, ou seja, quando o nosso corpo precisa de uma vitamina, né, seja qual for, independente, quando você precisa de uma vitamina, se você não tomar aquela vitamina continuamente, o que vai acabar acontecendo? Teu corpo começa a enfraquecer, ou você começa a ter problemas. Então leva isso, essa associação que eu estou falando, a mesma coisa que a palavra.
Então, quando você começa a deixar de ler a palavra, buscar, orar, né, entender isso, e assim, ó, tudo que nós temos falado e outros cafés que tem, inclusive essa parte sexual, discernindo da parte, destruindo, enfim, discernimento dessa parte sexual, nós temos um café específico sobre isso, tá? Um café específico sobre isso. Então, quando você começa a não ler mais a palavra, você começa a não mais estudar a palavra, a não mais continuar, vai ao ponto que você vai enfraquecer. E aí, o inimigo, ele está ao redor a todo momento, te esperando você fraquejar e você começar a deixar. E eu citava aqui, pastor, sobre a vitamina. Como é importante? É a vitamina no corpo. Se você não colocar a tua vitamina no corpo, que você precisa de uma vitamina, vai chegar o teu corpo, vai padecer. A mesma coisa que a palavra. Você falou algo importante nisso aí, porque Jesus disse, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Exatamente. Então, coma de Cristo. Comer o Senhor, né? Isso tem até uma expressão bíblica, né, a esse respeito, e que nós precisamos aprender. Se não estivermos alimentados dele, seremos vencidos nas tentações. Não saberemos usar essas armas. Principalmente. Né? As armas, queridos, que o pastor está falando aqui, você só vai ter o discernimento do Espírito para combater o maligno com a arma espiritual. Que arma espiritual é essa? É a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Então, assim... até o pessoal falou aqui, fez uma pergunta, músicas têm tronos? Sim. Tem músicas que vêm direto do trono de Deus. E outras que vêm direto dos tronos malignos. De umas malignas. Então, tem muita música. Na música, olha só que coisa interessante isso. A palavra de Deus fala, se não me engano é Salmo 28. Não. Agora eu não quero dar referência errada. Me fugiu. Que Deus se assenta no meio dos louvores. Do seu povo. Ele é entronizado. Ou seja, o louvor faz um trono para que ele venha se assentar. Quando é para ele. E quando não é para ele, quem é que se assenta? É a mesma coisa que a sua casa, né? Quando você coloca música no mundo, e principalmente aquelas de sofrência, né? Enfim, nem vou citar aqui, não precisa. Você sabe, né? Então, quando você coloca músicas dentro da sua casa dessa forma, chega ao, você, assim, aquilo que você venera ou aquilo que você está adorando, porque música não deixa de ser tanto louvor como adoração, enfim, isso é um outro tema, mas atrai os espíritos, as frequências, espíritos malignos, de acordo com a música que você está. Assim como também você afasta os espíritos malignos se você tem palavra dentro da sua casa e música de Deus direto do trono do Senhor. Olha aqui, eu quero só, para nós encerrarmos aqui, Manuel, conforme o que eu falei aqui a dizer, acho que foi muito conteúdo bíblico aqui para você compreender o que o Espírito nos dá. E faz através de nós. Agora vamos ver aqui alguns espíritos malignos. Os espíritos malignos, eles agem por expressões, por sentimentos, né, na mente das pessoas. Os tronos regem todo um sistema geográfico, geracional, e vamos dizer que os espíritos malignos, os demônios, são as patentes mais baixas que trabalham diretamente individual nas pessoas. Então, aqui eu falei ontem na live, que você vai poder assistir, sobre alguns, mas eu quero falar aqui alguns que as pessoas às vezes desprezam, né, e não sabem o que está acontecendo. Por exemplo, o ocultismo venera 72 entidades que são consideradas líderes de legiões, que manipulam sentimentos nas pessoas. Dentro deles, esses sentimentos são positivos, mas nós entendemos pela palavra de Deus que tudo aquilo que Satanás promete, ele faz o contrário, né? Porque ele é um espírito mentiroso. Mas enfim, fechando parênteses a respeito disso, eu vou falar alguns, não vou falar 72 aqui, né? Porque não tem tempo disso. Mas olha só, o engano, por exemplo. O engano é uma ação maligna. E como a pessoa sabe que ela está debaixo de um espírito de engano? Quando ela tem confusão mental, quando ela tem ilusões acontecendo, ela é iludida, desorientação, falta de clareza nas coisas e sensação de estar perdido. Se tu entrar dentro da igreja ou você escuta esse café e você olha assim, o que esse homem está falando? O que está acontecendo aqui? Não faz sentido. E eu vejo muitos haters falando assim, vai ler Bíblia. Mas eu estou falando só de Bíblia. Ah, como faz falta a Bíblia na vida de uma pessoa.
Deus, não sei se está falando testemunho próprio ou está dizendo o quê? Esse é o espírito. Daí a gente não brinca com as pessoas, eu não respondo haters, né? Porque, na verdade, são espíritos de engano. Olha só que coisa terrível isso. Então, vai trazer isso na vida das pessoas. Deixa eu ver aqui se eu... eu vou fazer um presente para você aqui já. Vou mandar aqui para o pastor Heitor. E ele pode colocar ali já no chat, só para você ver. Vamos ver aqui. Querido, enquanto o pastor está passando ali, você vai receber no chat aí as informações que ele está colocando. Fala pra gente aí, está fazendo sentido tudo que você ouviu? Como está o seu café hoje? Está forte, extra forte, fraco, né? Multiforte? Não sei se tem multiforte, mas enfim, né? Multiplicação de forte, sei lá. Mas enfim, é importante que você diga pra gente, né? O quanto você está recebendo. E eu quero que você deixe depois os seus depoimentos, tá? Se possível, lembrando que para quem não viu a live de ontem, tá? Depois que você sair daqui, né, do Café com o Pastor, você pode ter o Instagram lá do Pastor Agnaldo, que está Agnaldo Felipe Silva. Se você não segue, siga Agnaldo Felipe Silva. Tá? Então, se você não segue lá, vai lá na bio do Instagram e lá tem um link para você assistir a live que foi do ontem também, o mesmo tema, discernindo espíritos malignos. Lá ele trouxe, sim, 1h20, assim, de um conteúdo tremendo, o pessoal respondendo, tem perguntas aí que foram realmente bem especiais, perguntas bem significativas e que o pastor respondeu naquele momento. E volte e meia o pastor entra, então fica ligado, pessoal aí do Instagram, ativa aquele sininho todos lá, porque toda vez que o pastor Agnaldo entrar em algum momento de live de Instagram, seja às vezes de manhã, às vezes de tarde, ele entra de surpresa, uma hora para outra lá ele entra e traz palavra, e você tem que estar ligado. E você recebe muito naquele momento, você pode interagir com ele lá, enfim, ele sempre acaba colocando aí à disposição. Então, café fortíssimo, diz a Cíntia. Que bom, café fortíssimo. E que tudo que tem sido... Enquanto o pastor está passando as informações, e o pastor Heitor está passando ali, tá, querido? Então por isso que eu estou falando aqui. Senão o pastor vai se perder ali. Vai falando. E eu vou falando. Não fique bravo comigo porque eu falo demais e falo mesmo. Então assim... Tem gente que fica bravo comigo. Esse Manuel, ele atrapalha com o pastor. Olha só, todas as pessoas que aceitam a Cristo falam em línguas estranhas. Meu pastor disse que falar em línguas é dom e nem todos terão esse dom. Desculpa, mas está errado isso, minha querida. Tá bom? Não, vamos ter que dar uma... Não falar é sobre isso, os dons, não. Um café com o pastor sobre os dons aí. Tá, sobre dons aí vamos falar em outro momento. Mas não é isso não, tá? Que mais aqui? Extra forte, diz aí os seus pais, extra forte. Tá bom, né? Isso é bom demais. Então, assim, o que eu estava falando antes é da importância de você saber e ter o discernimento disso e buscar o conhecimento. Esse conhecimento da palavra vai ajudar você a passar por tantas coisas. Tem muitos cafés que nós temos falados aqui sobre as ações malignas. Aquilo que o inimigo, mais do que nunca, ele quer cegar você. E é aquilo que o pastor falou sobre tentações, e nós somos tentados. Sim, somos tentados. Ai, mas cristão, eu aceitei a Jesus. Não sou tentado. Não? Não é atentado? Né? Com certeza é, querido. Porque assim, quando a gente aceita Jesus, isso é claro, você vem para a palavra e você vem para Deus, aí existe, né, a situação de você realmente você aceitou e você ir para a palavra, você estudar, você imergir, você realmente ter uma intimidade com Deus ao ponto, entendeu, de você começar a ter esse entendimento. Porque tudo que ele dá armas. A tua palavra, a palavra de Deus, são armas para combater essas ações. Pastor. Coloquei aqui alguns, está sendo mostrado aí para vocês. E então, esses grupamentos que nós estamos mencionando, ele fala de algumas situações. Eu falei do engano aqui, né? Então, os sentimentos infligidos a esse respeito: confusão mental, ilusões, desorientação, falta de clareza e sensação de estar perdido. Esse é o espírito do engano. E ele ronda você o tempo todo. São as setas malignas.
E como é que eles fazem isso? Como é que eles conseguem atuar na minha vida? Por alguma situação. Aí nós vamos voltar para os altares, vamos voltar para as maldições, vamos voltar para os tronos, sobre todas essas influências. Mas elas trazem visitações. Agora, perceber se você está sendo atacado por espíritos malignos, veja essas sensações aí. Estão em você em algum momento, principalmente com relação à palavra de Deus. Porque nas outras coisas ele não vai confundir. Você aceita tudo fácil. Mas a palavra de Deus que vem isso aí. Olha a outra aqui, indiferença. Falta de empatia, insensibilidade emocional, apatia, distanciamento dos outros. Tem muita gente, isso aqui eu peguei os principais que eu vejo na igreja hoje em dia. Aí tem toda uma situação pós-pandêmica que você vê isso aqui claro na igreja. Tem muita gente presa à pandemia até hoje, né, pastor? Tem gente que tem medo de sair de casa, porque acha que o vírus vai pegar ainda. É uma ação maligna que ficou. Pessoas estão presas aí. Aí já entra uma questão do medo, que eu falei também, acho que, não sei se falei, mas tem aqui na lista, mas não vou colocar agora aqui. Então tem vários. Indiferença, então, olha só, dúvida, incerteza constante, falta de confiança em si mesmo e nos outros e questionamento contínuo. Queridos, isso é um espírito maligno, um demônio agindo na tua direção. Vamos ver outra aqui. Dúvida. Sentimentos, incerteza, acho que eu falei aqui já a dúvida, né? Confusão. Sentimentos infligidos, né? O que é? Desorientação, falta de clareza mental, dificuldade em tomar decisões. Então é um espírito de confusão. A questão da demência, eu não quero usar nem esse termo da demência, porque a demência ela vem, né, sobre a vida de uma pessoa de diversos fatores. Minha esposa é psicóloga, né, e poderia falar mais a esse respeito. Alguém perguntou aqui a respeito de uma demência numa pessoa. Mas eu vou falar aqui e a pessoa, né, eu vou dizer assim, eu vou dar uma dica. A Marisete está falando ali, né? Queremos ajudar, sim, Marisete, mas você tem um diagnóstico aí na sua frente sobre demência. Então preste atenção no que está fora dessa palavra demência, tá? Porque aí você vai encontrar respostas. Porque demência tem um diagnóstico médico, tá? E não espero que tenha, né? Porque ninguém se auto rotula, ou alguém rotula por isso. Então tem que ter um laudo médico nesse sentido, tá? Mas às vezes essa demência pode ser por uma idade avançada. Ele tem vários fatores que fazem com que o cérebro de uma pessoa, né, nessa situação tenha prejuízos, tá? Inclusive desde eu não sabia, mas até as suas pernas definem a questão do teu exercício, a força das tuas pernas vai falar a respeito de como vai ser tua mente depois de uma idade avançada. Eu não sei que a pessoa a força das pernas que eu digo, né? Quando tem fraqueza nas pernas, pessoas que têm fraqueza nas pernas, cansaço, problemas nas pernas, têm mais a probabilidade de ter demência, tá? Então tem toda uma questão assim física, mas tem toda uma outra questão, né? Ela está perguntando o que faz para essa parte de libertação, porque ela identificou o espírito de engano em uma pessoa ou família, enfim, né? Depende deles para serem libertos, o que precisa ser feito. Eu acho que o senhor cita daquilo, eu não sei se isso, o senhor vai citar, eu vou depois citar a gente fala. e daí a gente já fala. Falamos a confusão, então, né? Desorientação, falta de clareza mental, dificuldade em tomar decisões. Isolamento, olha só que coisa interessante. Tem muita gente se isolando no meio da igreja. Isso é um espírito maligno. Solidão, falta de conexão social, sensação de estar separado dos outros. Aí a pessoa diz assim, eu não consigo, eu chego aqui, mas eu não tenho conexão com as pessoas. Espírito maligno. É isolamento, queridos. E todo mundo que é isolado, é só lembrar das questões bíblicas, aquele que se isola do rebanho é presa fácil pro lobo, né? Então é uma investida maligna. Apatia, falta de interesse, falta de motivação, indiferença emocional, letargia, aquele desânimo total, né?
Tem muita gente apática na igreja. Recebe a palavra, acha legal, poxa, que bênção, que café poderoso. Aí, lembrando que espíritos malignos, toda palavra é uma semente. E ela é plantada em você. Mas a parábola do semeador vai falar que algumas sementes lançadas, vêm as aves do céu e comem a semente. Que são as aves do céu, que Jesus explica? Espíritos malignos. Então eu quero dizer que toda palavra lançada aqui para você é uma semente poderosa. Mas você vai guardá-la no solo do seu coração e fazer germinar, ou vai deixar que passarinho come semente? Então, que os demônios venham roubar de você. Então, apatia. E, por fim, o que eu vejo de muitas pessoas é o desespero. Desespero é não ter esperança. Não saber esperar. E olha só, qual é o sentimento? Profundo desespero, sensação de estar preso em uma situação sem saída. E a pessoa fica desesperada porque ela acredita que nunca vai conseguir sair disso. E aí, o espírito do desespero, ele atua junto com o espírito do medo. A pessoa fica com medo, fica desesperada e ela não consegue ver saída. E às vezes Deus está estendendo a mão na tua direção, mas por causa do teu desespero, você fica focando no problema, você fica achando que não tem mais solução, e o espírito do desespero consome você e põe você num cativeiro. Olha só. E isso é muito assustador e terrível. Essas coisas são simples aqui que eu falei, que está no dia a dia e o crente não consegue identificar. Agora, isso é importante que o senhor está falando, pastor, porque o senhor não está falando simplesmente só por falar, né? Aquela questão assim, ó, eu estou falando porque eu achei na internet, então eu vou falar. Não, é algo que o senhor vive. Que afinal de contas, para quem não conhece, o pastor Aguinaldo, ele não é só um pastor que está aqui na internet. Não, tem toda uma vida, né, mais de 12, 13 anos só de igreja local, de convivência. Quantas pessoas passaram, quanto convívio, quanto ensinamento, quanta coisa, tanto que o senhor errou como as pessoas erraram, enfim, tantas coisas, até descobrir e trazer todo, né, esse discernimento, porque isso tudo que hoje o senhor tem é discernimento de espírito. E não é algo além do conhecimento. Não é algo que se adquire da noite para o dia. Exatamente. Mas o grande detalhe de você ser ensinado, e o ofício de mestre faz isso, porque algumas pessoas olham isso e veem como conteúdo. Uhum. Por favor, não olhe como conteúdo. Porque quando conteúdo eu vou dizer assim, eu preciso saber para ser que nem esse pastor, saber o que ele sabe. Tu pode saber tudo que eu estou falando, mas não vivenciar nada. Porque assim, ó, quando eu escrevo um livro, aqui atrás tem alguns, um livro escrito tipo Esse Mundo Espiritual, foi escrito em 2014. Falou de uma experiência de vida de 4, 5 anos. 4, 5 anos são resumidos em 100 páginas. E eu dou 4, 5 anos da minha vida para você, que você pode ler em 1 hora. 2 horas, para quem lê mais devagar. 100 páginas. 2 horas você lê 4, 5 anos da minha vida. Quando eu entrego algo como está sendo esse café aqui, eu não estou falando de uma semana de estudo, estou falando de anos da minha vida que está sendo entregue para você. Se você quiser acumular isso como um conteúdo, você vai querer estudar. Se você quiser pegar isso como palavra de Deus, como palavra de vida para você, isso vai transformar você. Porque você vai entender que tudo aquilo que eu passei, você não vai precisar passar, porque eu estou sintetizando para você, dizendo faça isso, faça isso, faça isso. Você vai para a prática, em vez de ter que passar por toda a experiência para depois praticar, você adquire, você olha a experiência de quem teve e começa a andar nos passos de quem está vivendo. Isso é instrução bíblica. É colocar você à frente do seu tempo. É colocar você acima. Jesus fala muito claro disso, né? Que os discípulos deles fariam obras maiores. E olha que fazer as obras que Jesus fez já é um grande desafio. Agora fazer coisas maiores, porque Jesus não está limitando eles. O que Jesus fez, eu estou colocando à frente, como diz uma expressão de liderança, que o meu teto seja o teu piso. Ou seja, eu estou projetando você para estar acima de mim nas experiências. Porque o que eu estou sintetizando aqui, eu estou colocando você num posicionamento. Eu não preciso mais passar por tudo isso, aprender tudo isso aqui. Ele está me dando colocadinho aqui, eu olho e vou andar nesse nível para frente.
Mas para que isso aconteça, eu tenho que colocar isso na minha vida e começar a praticar hoje mesmo todas essas questões que foram ensinadas aqui. Começar a orar e ter a convicção de que eu preciso me abastecer da palavra, como o Manuel falou, usando até a expressão da vitamina, para que nós possamos ser nutridos na palavra e venhamos a vencer. Então todos esses sentimentos são identificados. Como é que eu faço, pastor, se eu identifiquei esses sentimentos? Você simplesmente... Demônios é simples, querido. Tronos é libertação de alto nível. Tronos, altares, portais, tribunal celestial. Lá tem que resolver. Tá tudo aí na internet, ensinando você. No nosso canal aqui você encontra como fazer isso aí. Agora aqui, quando são demônios, a coisa é bem simples. O que expulsa demônios, segundo a palavra? Marcos 16, 17. Vamos ler? É bem simples. Então, pode falar aí, mano. Esse café foi amargo. Mas quando você entende, tem sabor de mel. Olha só. Olha que benção. Ficou até poético. Ficou poético. Gostei, Lucineide. Gostei. Eu estava olhando antes aqui, eu fiquei olhando para a frase dela, eu gostei da... Olha aí, vou printar isso aí, viu, Lucineide? Posso? Olha só. Estes sinais seguirão aos que crerem. Marcos 16, 17. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Aí alguém vai dizer assim, pegarão as serpentes. Então tem que sair agarrando, queridos. Não faça isso. Quem é a serpente, queridos? O que é que vem na tua mente? O que é a serpente que vai... A semente da serpente vai estar o homem e a descendência da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Querido, tu vai poder pegar a serpente. Eis que vos dou a autoridade de pisar serpentes e escorpiões e toda obra maligna. E nada, absolutamente nada, lhe fará dano algum. Você tem que entender um pouquinho mais a figura de linguagem antes de achar... Eu já vi muitos pastores dizendo assim, então se isso aqui é para nosso tempo, se falar em língua é para todo mundo, se expulsar demônio é para todo mundo vai puxando o rabo de cobra. Uhum. Ai, meu Deus. Teve um pastor, né, que ele pregava com uma cobra no pescoço, né? O senhor viu esse vídeo? E morreu ainda. E morreu. Picou e ele tonteou, não, em nome de Jesus, vai sair, saiu. Ele saiu. Ele saiu, a cobra ficou lá. E olha só, e daí outra coisa, mas é outra parte, que se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e esses sararão. Tá, mas se beber coisa mortífera, querido, você não consegue compreender que coisas mortíferas não é pegar um copo de veneno? Quanta coisa mortífera é colocada na tua mesa e você não faz ideia? E quanto sai também. Olha só, coisas que colocam na sua mesa. Teve uma situação que Deus me deu um sonho a respeito de uma pessoa que estava passando por uma situação muito difícil, transtornada naquilo que ela era. E aí Deus me mostrou em sonhos que era uma obra de feitiçaria na vida da pessoa. E como é que foi o sonho? Nós estávamos reunidos num determinado lugar e uma mesa posta. E a comida, em vez de estar em cima da mesa, estava tudo no chão. A mesa bonita, com uma toalha bonita, mas era uma toalha vermelha. E a comida toda no chão. E a luminária das comidas era tudo velas. E eu cheguei no ambiente e disse assim, não, essa comida está no lugar errado. E as pessoas ficaram muito ofendidas comigo. Não, tem que comer aqui. Aqui é o lugar que ela foi colocada. E a pessoa do sonho estava junto para se servir. E aí o Espírito Santo falou muito claro comigo que a pessoa ela foi infectada por esse veneno da serpente, né? por essa coisa mortífera, por um trabalho daquilo que se come. É comum, quando se trata de libertação, as pessoas vomitarem algo. Não do estômago físico, mas do estômago espiritual, aonde as coisas malignas ficam alojadas para fazer o efeito, porque quem se alimenta de Cristo, por ele vive. Agora, quem se alimenta de coisas malignas, fica nutrido por coisas malignas até que isso seja expulso e colocado para fora. Olha, então a coisa mortífera, se você fizer isso em nome de Jesus, santifica todo o alimento, porque você não sabe o que estão te servindo. Se tem alguma coisa mortífera, não vai fazer dano algum, não vai entrar no seu corpo espiritual. Andressa disse muito forte, sinto
todos esses sintomas. Você está sentindo esse sintoma agora, Andressa? Por favor, nos fale aí. Vamos orar e orar sobre isso aí. Agora sim, pastor, toda a libertação, isso que o pessoal precisa entender, toda a libertação, ela tem esses sintomas. E você não pode ter medo. E você não pode ter vergonha, porque se você realmente quer ser liberto, você tem que se colocar à disposição. Tem que dizer, eu quero. Tem que ir à frente e fazer. Você não pode ter medo. Afinal de contas, ele está ao redor. E o grande erro nosso é a gente ter medo de expor as coisas. Né? De expor. E ninguém, querido, não existe. Infelizmente, assim como líderes, né? Qualquer líder, né? Tanto cristão como não cristão, seja lá como for, eles têm os seus problemas. E tem muita gente sendo enganada pelo inimigo. Muita gente que, te garanto que essa lista que o senhor deixou aqui, o pessoal estava dizendo ali que teve gente dizendo, eu me identifiquei, o que eu faço, como faço. Né? Então, assim, como é importante buscar esse conhecimento e buscar essa libertação. Concluindo como você faz, você ora e repreende todo esse espírito maligno. Não precisa de um sumo sacerdote. Daí vai dizer assim, então existe autolibertação, pastor? Não, existe o nome de Jesus, que é poderoso para fazer. Se você precisar de ajuda nesse processo, nos chame. Nós temos aí uma equipe que atende, fala ali, nós vamos organizar isso aí para te auxiliar nisso. Mas as coisas acontecem na nossa vida. A autolibertação não confunda, porque tem um título falando sobre isso, que pessoas que falam sobre isso e ensinam um monte de coisa errada. Não é? Mas o que eu digo assim, é possível você, em Cristo, com a vida de Cristo, expulsar de você mesmo todas essas coisas. Se há uma autoridade no nome de Jesus para expulsar da vida dos outros, a autoridade no nome de Jesus também pode expulsar da tua. Só que você precisa nomear. E dizer, Senhor, eu estou sentindo isso aqui. Todo espírito maligno que está acontecendo aqui, porque, queridos, essas são influências nos sentimentos, não são possessões. As pessoas têm medo, como que eu vou orar aqui se eu ficar possesso? Essas são influências, as setas malignas, que estão te dando esses espaços, a ponto de te aprisionarem e te roubarem da fé. Então essas são as influências. Não tenha medo de orar por você mesmo, e identificando isso, agora falar o nome de cada sentimento desse e dizer assim, agora eu repreendo isso, eu repreendo todo o espírito maligno, todo o grupamento de espírito maligno, de engano, de não sei o que lá, na minha vida, no nome de Jesus. Eu aplico o sangue de Jesus sobre isso na minha vida. Que o Senhor me dê libertação, o Espírito Santo me traga a paz do meu coração, mostrando que estou liberto disso. Pronto. As coisas são assim. Nem tudo é um vínculo de dependência, Manuel. As pessoas às vezes pensam agora que eu não estou aqui querendo ser o seu pastor, não estou aqui querendo ser o sacerdote da resolução da sua vida, eu estou te ensinando a colocar em prática as coisas do Senhor. Você vai precisar de uma mão na cabeça, se você acha que sim, então vamos organizar isso. Mas tem pastores também que podem te auxiliar. Se você tem um pastor, conversa. Mas se o meu pastor não crê nisso, pastor, aí eu digo assim, é um outro departamento de conversa. Mas nós estamos aqui à disposição. Amém. Queridos, bom demais, que bom que você esteve com a gente durante todo esse café, já é 11h10, deu 2 horas aí praticamente de café, né? Eu achei que ia ser hoje mais ou menos isso, até o pastor disse, não tem problema, a gente pode fazer 3 horas, 4 horas, eu não tenho pressa, né, pastor? Não temos pressa de sair. E a gente sabe o quão poderoso que é aquilo que você recebeu hoje. E eu espero que aquilo que você recebeu, que nem disse a Lucineide ali, que seja amargo mesmo, que seja bem amargo, que esse café tenha sido bem amargo e que você se mova, né? E que você se mova para buscar essa libertação. Porque a partir do momento que a gente recebe isso e fica só no conhecimento, no intelecto, né? Ou seja, que legal, que bom, realmente identifiquei. E você não se mover, você vai continuar sofrendo e não consegue mudar a sua vida, né? Então, eu acho que isso é muito importante. O objetivo de tudo aquilo que tem sido feito aqui não é só um conteúdo, não. É um conteúdo que liberta você. Pastor, ora pela gente aí. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, por esse tempo tão precioso que nós podemos transbordar da vida de Deus com os nossos irmãos e compartilhar as tuas escrituras.
que a libertação que não vem de mim, que não vem de um pastor, que não vem do ministério em si, mas que vem do teu Espírito, penetre no coração de cada um dos teus filhos. Para isso que o Senhor nos deu vida em Ti mesmo, para que nós sejamos ressuscitados em Ti e possamos viver em tudo aquilo que o Senhor nos garantiu pela fé. E que se alguém aqui nessa live, nesse tempo, ó Deus, está sendo perturbado por esses espíritos malignos, Pai, nós damos uma ordem no mundo espiritual, no nome de Jesus, para que batam em retirada, Senhor, para que sejam destronados, para que sejam removidos, para que sejam, ó Deus, toda influência e frequência maligna sobre a vida dos seus filhos seja quebrada em nome de Jesus. E que eles, no seu dia a dia, possam encontrar na Tua palavra, através do Teu Espírito, ó Deus, tudo aquilo que é necessário para fortalecê-los e para viverem a vida segundo o Teu propósito, segundo aquilo que o Senhor designou. Nós oramos agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço. Deus abençoe. Até a próxima quinta-feira.